1 João capítulo 3, versículo 1 ao 6, assim diz a palavra do Senhor: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conhece. Glória a Deus. Amém. Vamos adiante então. Vocês sabem que nós estamos vindo dessa série de pregações. Pela misericórdia e graça de Deus, estamos chegando aí, começando o capítulo 3, se assim Ele permitir, nós vamos terminar essa carta do apóstolo João, que tem nos ensinado muito, né? Veja, do ano 95 foi escrita, agora 2000 anos depois, ainda está nos abençoando tanto, né? É de fato uma carta circular, que era para circular dentro das igrejas, ela não tem um destinatário, também João não se apresenta, mas só pela linguagem. Você que lê o Evangelho de João, você que lê 1 João, você vai ver, é o mesmo escritor, é a mesma linguagem, mas ainda assim no primeiro século, segundo século, ali já no início do segundo século, já tinham outros cristãos, os pais da igreja, que falavam sobre a autoridade de 1 João, ou seja, desta epístola sendo de fato escrita por João, o apóstolo. Nós vimos que ele tem o propósito de combater os falsos mestres, o propósito de estar ali, nos ensinando que de fato aqueles que andam na luz, assim como Cristo está na luz, como Deus está na luz, fazendo esse paralelo, ou melhor, essa diferença entre a luz e as trevas, o pecado de fato e a vida de santidade, que Deus é luz e nele não há trevas. Então ele é santo, ele é glorioso, ele é exaltado, ele é puro. Ele é o santo dos santos de verdade, De fato, nas nossas vidas Ele tem demonstrado a sua pureza, e também pela misericórdia de Cristo Ele também tem nos santificado. É um trabalho que realmente vocês vão ver hoje que é necessário que nos esforcemos, porque a graça de Deus já tem nos dado essa possibilidade. Ele já começa no capítulo 1 dizendo que de fato ele viu Jesus, que por ele ter visto Jesus ele pode testemunhar, e estas coisas que João nos ensina nos mostra que nós temos de fato essa graça, essa misericórdia nas nossas vidas. Nós podemos identificar a nós mesmos se nós somos falsos profetas, se nós somos mentirosos ou se nós somos cristãos verdadeiros. Então quem lê esse primeiro capítulo e começa a identificar todas essas coisas, começa a identificar os pontos, consegue analisar aqueles que estão ao seu redor também, se andam na luz, se praticam de fato, obedecem os mandamentos do Senhor, se vivem como o Senhor quer que vivamos, ou se são pessoas que acham que são boas, que não têm pecados, que acham que não fazem nada de errado. Essas pessoas enganam-se a si mesmas, são mentirosos. Mas nós, mesmo tendo todo esse conteúdo, tendo todas essas palavras, tendo todo esse conhecimento à nossa disposição, João sabe que nós somos pecadores, que nós somos humanos, e nós corremos rumo ao alvo, andamos rumo ao alvo, mas em algum momento tropeçaremos e iremos pecar. Então ele começa o capítulo 2 dizendo que se alguém pecar, ele diz: eu digo isso para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, saibam que vocês têm um intercessor, um advogado, Jesus Cristo justo, que serviu de propiciação. O que é propiciação? Vocês se lembram? É aquele que com o sacrifício dele aplacou a ira de Deus. A ira de Deus estava sobre as nossas vidas, mas Jesus Cristo na cruz do Calvário aplacou a ira de Deus. A ira de Deus, então você vai pensar assim: mas por que Deus, sendo todo poderoso, ele teve que castigar o próprio Filho por causa de nós? É simples para você entender. Deus, ele é justo e ele é santo, ele não pode negar a si mesmo. Ele é justo e ele é santo. Então, se há uma transgressão, se há uma iniquidade, se há um pecado, ele sendo justo, o que ele tem que fazer? Ele tem que condenar esse pecado, Ele tem que dar o devido castigo para esse pecado. Então, com o propósito de salvar alguns, ele envia o Filho dele para morrer por essas pessoas, para aplacar. Então, Deus se torna o justo juiz e o justificador daqueles que creem. O homem não poderia se salvar, então Deus propôs ao homem um plano de salvação, um projeto de salvação.
eu vou castigar o pecado, mas não vou castigar em vocês, vou castigar em mim mesmo, na minha própria carne. Então ele corta na própria carne dele, ele castiga, lá em Isaías 53 diz que Deus se agradou em moer Jesus. Se você ler lá no Velho Testamento, Isaías 53 fala como Jesus veio, e você vai entender um pouco melhor hoje todas essas coisas. Você vai entender como ele serviu de propiciação, porque ele veio, porque hoje tem saído aquele, principalmente hoje, né, o dia de Páscoa, né, o dia que a gente comemora essa ressurreição, muitas postagens, muitas pessoas dizendo assim, ouve-se agora dizer que Jesus, ele não morreu para pagar os nossos pecados, para aplacar a ira de Deus. Não, na verdade Jesus ele foi um grande revolucionário. Na verdade Jesus era um preso político. Ele foi preso porque ele era um político, um grande político. Ele era um líder revolucionário da época e o Império Romano prendeu ele com medo de ser ameaçado. Vocês vão ver que isso é uma grande bobagem. Nos escritos da Bíblia não diz isso, muito menos nos outros livros históricos. Isso daí, a fonte dessas pessoas é como dizem o meme no Facebook, né? É as vozes na minha cabeça, né? Porque de fato, documento histórico, prova histórica, não existe. Não existe, não tem, de dizer que Jesus foi um grande político, um revolucionário. De fato, ele revolucionou muitas coisas, mas o propósito da morte dele jamais foi porque ele era um preso político. Vou explicar um pouquinho melhor mais à frente. Mas é interessante vermos então que ainda quando nós vimos no capítulo 2, ele fala que pessoas assim iam vir, que o anticristo vai se levantar, mas que já há muitos anticristos, já há muitos adversários de Cristo, e muitos, ele diz que saíram do meio da igreja. Eles estiveram no meio da igreja, saíram do meio de nós, mas não que eles eram salvos e perderam a salvação. Ele deixa claro, nunca foram um de nós, nunca fizeram parte. Saíram porque não faziam parte da igreja, nunca fizeram parte do corpo de Cristo, nunca fizeram parte de verdade dessa natureza divina, dessa nova criação de Deus. A criação de Deus de Adão para frente, pecadora, caída, mas de Jesus, agora aqueles que estão em Cristo, uma geração nova, uma nova humanidade, uma humanidade que não por conta dos seus méritos, mas por conta dos méritos de Cristo, está sendo aperfeiçoada, foi justificada, está sendo santificada, e que de fato nós estamos vivendo os últimos tempos, desde a vinda de Cristo, da morte e ressurreição dele, nós estamos vivendo os últimos tempos, nós estamos vivendo aí, vemos que estas coisas estão acontecendo, vemos a quantidade de falsos profetas, vendo a quantidade de pessoas descompromissadas com a igreja de Cristo, achando que podem ter a sua espiritualidade em casa, que podem se achegar a Deus nas suas casas da maneira que quiserem, que não precisam se reunir, não precisam de um grupo. Não foi assim desde o começo. Mas Jesus não era, ele não escutava música cristã. Uma vez eu ouvi um pastor falar, mas olha, é muita ignorância. Como que Jesus ia ouvir música cristã? Se ele é o Cristo e nós que somos os seguidores, a música a respeito de Cristo só pode vir depois dele, não antes dele, para ele escutar. É uma coisa óbvia. Mas esse pastor, ele dizia que então podemos escutar qualquer tipo de música, e de fato a gente pode escutar, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Há músicas que não me convêm. A propósito, tem muitas músicas que se intitulam gospel que não nos convém escutar. Há muitas músicas que se intitulam de Deus que não nos convém escutar. Então muitos falsos profetas têm saído por aí dizendo que você pode agir da maneira que você quiser. Jesus não ouvia música cristã, obviamente, ele era judeu, cumpridor da lei. Ele foi o único que conseguiu cumprir a lei. Então Jesus ele não ouvia qualquer coisa também, se é essa a questão. Mas muitos falsos profetas estão saindo aí proclamar um Cristo que não é o Cristo bíblico. E muitos dizem aí a nova ressignificação do Cristo, um novo significado da pessoa de Jesus, pensamento demoníaco, ação satânica nessa terra, porque o Cristo verdadeiro é o que a Bíblia diz. Não tem outro Jesus, não há outro que virá, a não ser o anticristo, o falso profeta, mesmo que se dirá ser ele mesmo ser Deus, né? E os evangélicos vão cair de joelho perante esses caras aí, porque eles já fazem isso. E você talvez vai entender com o passar das pregações que você já adora o espírito do anticristo, e que de fato esse amor que nós podemos ver aqui no texto que nós lemos hoje não faz parte da sua vida, que talvez você não é um filho de Deus, que você já tem se dobrado ao espírito do anticristo. É só você ver, analisar a sua vida, aonde estão as suas prioridades, quais são as suas prioridades. Se Deus estiver no topo das suas prioridades, se servir a Deus estiver no topo das suas prioridades, então provavelmente você é um filho de Deus. As características são essas: aquele que ama é aquele que obedece.
Mas se é mais ou menos assim, não tem muito tempo, eu não tenho, é aquele esforço mais ou menos assim, ó. Eu já vou dizer para você que talvez você vai ver hoje que esse amor que João está falando aqui, parece que ele está até emocionado depois que ele termina o capítulo 2, né? Veja quão grande é esse amor, né? O amor que o Pai nos concedeu. Parece que ele está até se emocionando nesse momento, né? Nós podemos cogitar essa ideia porque a linguagem que ele usa é uma linguagem muito profunda. Ele faz como se fosse um parênteses aqui. Mas vamos dar uma revisada então nos últimos versículos do capítulo 2 para a gente entender para onde a gente está indo e da onde a gente está vindo. Amém? Glória a Deus ou não? Está faltando vontade ainda, mas vamos chegar lá. Versículo 24 do capítulo 2 diz assim: quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês, se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. A comunhão com o Filho e com o Pai, então, vem de permanecer na pregação do Evangelho, no Evangelho de Cristo, porque muitos estavam excedendo a Bíblia. É isso que eu estava falando agora há pouco, muitos excedendo o conhecimento de Cristo. Vamos ressignificar o Cristo, vamos dar um novo entendimento para as pregações bíblicas. Isso não é nada novo, desde aquela época já queriam fazer isso daí. Hoje só por conta da mídia está se alastrando cada vez mais, mas nós não. Nós permanecemos no ensino de Cristo. Mas os tempos são outros, a gente não pode aplicar aquelas palavras nos dias de hoje. Exatamente, os tempos são outros, a tecnologia aumentou muito, mas o pecado do homem continua o mesmo, a cobiça do ser humano continua a mesma, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens. Desde que o mundo é mundo e que o homem é homem, continua esses mesmos desejos de poder, de sexo, de autoridade, de riquezas, excessivamente, que não preenchem o ser humano, que não fazem de fato a sua vida ficar melhor. Isso, pelo contrário, acaba destruindo as pessoas. E desde que o mundo é mundo, dessa maneira é que o homem tem se sujeitado aos prazeres da carne. Mas nós não, permanecemos no Evangelho, mesmo tendo as nossas falhas, os nossos pecados. Aqui ninguém é santo, ninguém é perfeito. Pelo contrário, se você vem nesse ministério achando que não vai ter coisas que tu vê lá fora, não vai ter intriga, não vai ter desavença, já não aconselho mais você vir, porque nós somos pecadores e temos falhas, temos pecados. Mas se você quer um ministério que prega a verdade, doa quem doer, se você quer fazer parte de um ministério, uma família que se ajudam, que se repreendem se for necessário, então aqui é o teu lugar. Aqueles que permanecem na palavra do Senhor, que não somos melhor nem piores do que ninguém, não vamos nos comparar com os outros, mas que nós, pela misericórdia de Deus, conseguimos identificar esses falsos profetas. Versículo 25, esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Então a promessa de permanecer nele é a promessa de Cristo, é a promessa de vida eterna, é a promessa dele, Ele que faz com que nós permanecemos no Pai. Versículo 26, escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. O propósito de João escrevendo isso é para informá-los, alertá-los daqueles que saem pregadores itinerantes, muitas vezes, como a gente vê de hoje em dia, pulando de igreja em igreja, enganando as pessoas, campanha em campanha, em estimativas. E é um novo evangelho, é uma nova pregação, é uma nova mensagem de Deus, fora da Bíblia. Ninguém sabe de onde que veio e nem por que veio, mas eles estão aí fora, rodando o mundo que nem o diabo, né? Andando e rodeando pela terra. Vocês lembram lá de Jó? Quando Deus questiona Satanás? Então, muitos pregadores que dizem pregar o Evangelho, mas não condiz com a Bíblia, eles estão realmente sendo guiados por Satanás. Versículo 27 diz assim: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não é falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. E ninguém pode usar esse versículo dizendo: tá aí, pastor, eu posso ficar em casa tendo a minha vida com Deus, porque é o Espírito Santo que vai me ensinar todas as coisas. Você vê que em nenhum momento ele fala no singular, ele fala sempre no plural, não é? Você ficará na sua casa, ou você será ensinado pelo Espírito Santo, que é a unção de Deus que está em nós, a qual ele se refere aqui, vai te ensinar individualmente todas as coisas. Não, a igreja será ensinada, porque existem dons de pastores, mestres, dom de ensino, para que a igreja esteja amplamente equipada
entendida sobre a palavra para vencer esses falsos mestres. Não é preciso que ninguém de fora venha nos ensinar, porque o Espírito Santo, ao longo de 2000 anos, tem nos ensinado, tem usado homens e mulheres de Deus para escrever livros, para estudar o grego, o hebraico, o aramaico, estar proclamando o evangelho, ensinando comentários bíblicos, contexto histórico, faculdade de teologia, para que a igreja amplamente equipada possa vencer esses falsos profetas. Não é preciso que ninguém lá de fora venha nos ensinar aqui, alguém que não tem a mesma fé que nós venha nos ensinar, porque nós temos a unção de Deus, e Deus tem nos ensinado todas as coisas. Versículo 29 diz assim, ou melhor, versículo 28 diz assim: filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante da sua vinda. É óbvio que se nós estamos nele, nós estamos seguros nas mãos de Deus, nós também temos essa confiança de quando ele chegar, nós não ficarmos envergonhados, nós estarmos em alto e bom som proclamando e glorificando o nome do Senhor. E ele continua dizendo, e você entendendo esse versículo 29, você vai entender os próximos versículos do capítulo 3 de maneira mais fácil. Ele diz assim: se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. É um filho de Deus, como ele começa no capítulo 3, e é isso que nós vamos entender hoje, esse amor de Deus. O que é essa questão de, então, se você está no pecado, quer dizer que se você pecar alguma coisa, você não pertence a Deus? Como é que é isso daí, João? Como é que nós podemos entender isso daí? Você vai ficar muito bem esclarecido e vai poder se identificar se o amor de Deus está sobre a sua vida, ou se a ira de Deus está sobre nós, ou sobre você. Amém? Glória a Deus. Vamos então adiante. O título dessa palavra é Como é grande o amor do Pai. Vocês podem seguir comigo desde o versículo 1 do capítulo 3, você que ama a palavra de Deus e quer aprender cada vez mais sobre ela. A primeira parte, o Assir pode colocar aí no projetor já. Primeira parte, você pode seguir comigo, diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. E é de fato, o versículo 29 do capítulo 2 já nos dá essa ideia, mas ele vai deixar mais claro mais adiante aqui. Se você é nascido de novo, se você pratica a justiça, se você está em comunhão com Deus, se você anda na luz, assim como Cristo, assim como Deus está na luz, você tem comunhão com os irmãos, você anda conforme a palavra de Deus, obviamente que isso mostra que o amor de Deus está sobre a sua vida, porque é impossível o homem pelas suas próprias forças ser gerado de Deus, ser nascido do alto. Você lembra lá de Nicodemos no capítulo 3 de João? Nós vimos que Jesus confronta aquele homem: ninguém verá o reino dos céus, ninguém verá o reino de Deus se não nascer do alto, não nascer de Deus, e isso não é possível com as nossas forças. Então veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, e ele continua dizendo que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Nós somos filhos de Deus, nós que tivemos um novo nascimento, nós que realmente fomos regenerados, que houve uma conversão. Você consegue identificar na tua vida quem você era antes e quem você é hoje em Cristo Jesus. Você consegue identificar o impacto da palavra de Deus nas suas vidas, conforme você vai compreendendo, sendo discipulado, aprendendo a palavra de Deus, obedecendo ao Senhor. Você consegue identificar como você era antes e o impacto desta conversão na sua vida. Então você pode dizer, de fato, houve transformação, uma transformação que eu não sei explicar, a não ser dizer que Deus, com o seu amor, me resgatou através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, porque eu pelas minhas próprias forças não conseguiria. Eu pelas minhas próprias forças não conseguiria estar aqui pregando. Talvez você pelas suas próprias forças não conseguiria estar no culto hoje. Mas Deus de fato tem nos dado o privilégio. Isso mostra que Ele nos ama, que nós estamos aqui servindo ao Senhor porque Ele nos amou primeiro e nos ensinou o que é amar, e que de fato nós somos filhos de Deus. E lá em 1 João, no capítulo 2, no versículo 29, ele fala isso, que nós somos nascidos de novo. Nascido de novo é isso, ser um filho de Deus. Antes eu era descendente de Adão, eu era um nascido da carne, eu não era um nascido do Espírito. Então obviamente que eu seguia uma vida pecaminosa, não simplesmente pelas minhas escolhas, mas porque eu era escravo do pecado. Eu não tinha esse novo nascimento espiritual que ele descreve no versículo 29 do capítulo 2. Então automaticamente a minha vida, as minhas ações eram regradas pelo meu Senhor, que era o pecado.
É isso que também Paulo fala lá no capítulo 6 de Romanos. Mas hoje, sendo regenerados, nascendo de novo, nós podemos então proclamar e exaltar o nome do Senhor, porque aqueles que não têm o Espírito de Cristo, lá em Romanos do capítulo 8, Paulo vai dizer, esses não podem fazer o bem, esses não podem glorificar a Deus. Ah, pastor, mas como você está falando isso? Tantas pessoas aí que fazem tantas coisas erradas, mas fazem o bem para os outros. Não, elas fazem o bem para si mesmas, porque elas fazem por desencargo de consciência. Eu vou fazer porque estou me sentindo melhor, eu vou fazer por causa de uma necessidade interior, eu vou fazer porque as pessoas vão ver que eu estou fazendo. Não, fazer de fato, em espírito e verdade, para glorificar a Deus, sem nenhuma intenção, sem segundas intenções, sem fazer assim, eu vou ajudar porque de fato eu me sinto melhor quando eu ajudo as pessoas. Ou não, é obrigação, tem que fazer isso daí. Não, a gente faz, óbvio que é mandamento, mas a gente faz porque Deus nos amou e agora nós também amamos Ele. Nós correspondemos isso em obediência. Amar a Deus é obedecer. João, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Depois vamos ver o versículo 13 também, mas o versículo 12 é só para quebrar alguns conceitos que muitas pessoas têm. Diz assim, João, capítulo 1, versículo 12: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem teve o direito então de se tornar filho de Deus? Aqueles que receberam Jesus. O contexto aqui do capítulo, um pouco antes, diz assim, que Jesus, ele veio para o povo dele, mas o povo dele o rejeitou, o povo judeu, né? Mas nem todos o rejeitaram de fato, mas houve uma rejeição do Cristo muito grande, tanto que gritaram para crucificá-lo, entregaram nas mãos dos romanos para ele ser morto. Mas aqueles que receberam, então, de todas as nações, de todos os povos, aqueles que recebem até hoje a Cristo, aqueles que creem em Cristo, esses receberam então o privilégio, o direito de serem chamados filhos de Deus. Daí você, pastor, tá aí, agora você se quebrou. Você não falou que é Deus que nos escolhe, que é Deus que nos salva, que não tem nenhuma parte nossa na salvação? Olha o texto falando aí, que nós temos que receber a Cristo, que é eu que tenho que receber a Cristo, que eu que tenho que crer em Cristo, e daí eu recebo o privilégio de ser chamado filho de Deus. Mas muitas pessoas não querem esse privilégio. Então o privilégio é dado de Deus por todas as pessoas, mas muitas não querem esse privilégio, muitas rejeitam esse privilégio. Esse pensamento e esse tipo de pregação que tem aí fora já é quebrado no próximo versículo. Versículo 13 diz assim: os quais não nasceram por descendência natural, não foi a natureza que gerou eles como filho de Deus, nem pela vontade da carne, não foi os nossos desejos que fizeram a gente nascer de novo, e se de fato, da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Vou ler os dois juntos agora. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Será que João estava querendo dar ênfase aqui? Ele repete em 3 palavras diferentes, ou melhor, 3 frases diferentes, a mesma coisa, descendência natural. Quem que é descendência natural? O ser humano, certo? Nem pela vontade da carne. Quem que tem desejo carnal? O ser humano, certo? E nem pela vontade de algum homem. Quem é homem? O ser humano. São 3 frases que dizem a mesma coisa, de tanta ênfase que ele quer dar no versículo 13 para explicar o versículo 12. Receberam? Não foi pela vontade da carne, não foi por descendência natural, não foi pelo desejo humano, não foi o desejo teu, foi Cristo que te resgatou, o sacrifício dele que te alcançou. Veja como é grande o amor de Deus, o privilégio que nós temos de ter fé, de receber a Cristo nosso Senhor, que não vem um desejo do nosso coração. Não teve um estralo na sua vida e você parou para pensar um momento da sua vida e disse assim: não tenho nada para fazer aqui, eu acho que eu vou desejar nascer de novo. Pai, eu vou desejar nascer de novo. Nasci de novo, agora eu vou viver uma vida com Cristo. Mas eu recebi esse privilégio, agora eu sou filho de Deus, não quero mais. Pai, não quero mais esse privilégio aí. Segura para ti, eu quero pecar, quero sair para o mundo. Pai, calma aí, agora eu quero o privilégio de volta. Não existe isso na palavra de Deus, de que você ganha e perde a salvação conforme você aceita e você rejeita. Ou você é salvo ou você não é salvo. Não nasceram pela descendência natural, não foi desejo da carne, não foi escolha humana, foi a escolha de Deus. Ele é soberano, não você, não eu.
Ele ama quem Ele quer, Ele resgata quem Ele quer, e Ele condena quem Ele quer. Ah, mas Deus não é justo porque vai mandar umas pessoas para o inferno e outras para o céu. Não, Ele é tão justo que Ele poderia mandar todos para o inferno. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, mas Ele é tão misericordioso que Ele escolheu alguns para salvar. Por quê? Não pela nossa vontade, não pelos nossos méritos, pelos méritos de Cristo. E quem vai julgar esse amor de Deus? Quem vai julgar essa escolha de Deus? O que a gente... Olha, se eu chegar no dia do julgamento e Jesus falar bem assim, Deus falar que eu estou condenado ao inferno, eu vou ter que ir para o inferno dizendo assim: Tu és santo, Tu és bom, Tu és justo, porque eu sou pecador, eu sou merecedor do inferno. Mas agora, se eu chegar diante do trono de Deus e Ele dizer que eu fui salvo por Jesus Cristo, eu vou ter que dizer assim: não foi pelo meu esforço, não foi pelas minhas obras, foi porque o Senhor me escolhesse, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é misericordioso. Essa ideia humana, humanista, de dizer que Deus é injusto porque vai mandar uns para o inferno, elegeu alguns para ir para o céu, é uma ideia pecaminosa, satânica. Sabe por quê? Porque tira a autoridade de escolha de Deus. Você passa a ser soberano e Deus não é mais soberano. Ele está sujeito à tua vontade. Mas o texto deixa claro: aqueles que nasceram de novo, não foi pela escolha humana, não foi pelo desejo da carne, não foi pela nossa descendência natural. Nasceram de Deus. Nasceram de Deus. Ele é soberano, a escolha é dele. Romanos capítulo 8, versículo 17 diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Veja que interessante, né? Deus é o dono do ouro da prata, muitos dizem aí fora, né? E se você é filho de Deus, então você tem que ter do bom e do melhor. Não nessa terra. Jesus nunca prometeu vida boa nessa terra. Pelo contrário, somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus. Somos co-herdeiros com Cristo. Oh glória, somos co-herdeiros com Cristo. Se de fato participemos do seu sofrimento, se de fato participamos dos sofrimentos de Cristo, se somos perseguidos assim como Cristo foi perseguido, se somos caluniados assim como Cristo foi caluniado, se muitas vezes quando nós buscamos fazer a vontade de Deus, porque nós não temos mais essa natureza pecaminosa em nós, mas que nós temos essa vontade que vem de Deus, da graça de Deus, porque Ele que opera em nós, tanto querer quanto realizar. E quando eu realizo, as pessoas dizem: não, você não precisa fazer isso, você é muito extremista, você é religioso, você quer obedecer tudo certinho. Não é assim. Deus é amor, Ele entende, você pode agir de qualquer maneira. Então as pessoas que não nasceram de novo não vão te compreender, não vão entender você. Por que você sofre por Cristo? Por que você faz coisas que contrariam a população, que contrariam o povo nos dias de hoje, o andar, o rumo que o mundo está tomando? As pessoas não conseguem entender. E na parte 3 desse versículo, João está explicando o porquê disso. Ele diz: por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. O cristão é um ser estranho nessa terra. É difícil explicar como é o cristão, porque ele foi resgatado por Cristo, ele tem um novo nascimento, mas ele erra, ele também erra, ele tem seus pecados, mas ele busca fazer a vontade de Deus. E quando você quer fazer a vontade de Deus, você vai ter que tomar posicionamentos muito rígidos, muito fortes, e as pessoas lá fora não vão entender. As pessoas lá fora não vão conseguir entender. Tua galera não vai entender, teus amigos não vão entender, tua família não vai entender. Assim como os meus amigos não entenderam, assim como as pessoas que me cercavam não entenderam, pessoas que eu tive que me afastar por um tempo para depois voltar a conversar com elas, a conviver com elas, porque primeiro eu precisava ser tratado por Deus e depois eu poderia estar de fato ali junto com aquelas pessoas. Não me afastei de nenhum amigo, mas eu vivia muito mais tempo com os irmãos na igreja, e toda reunião que tinha eu ia, porque eu precisava daquilo. É uma nova natureza, eu quero coisas novas, coisas desta nova natureza. O mundo não consegue entender isso. Como você, pecador, como esse homem, como essa mulher nasceu de novo. Muitos falavam que eu me escondia atrás da Bíblia no começo. Mas se a pessoa vem falar assim: você se esconde atrás da Bíblia, eu digo: glória a Deus, é verdade, eu me escondo atrás da Bíblia, porque eu não tenho outro lugar para correr, a não ser se não for para a palavra de Deus. Eu não tenho outro lugar para correr se não for para os braços do Senhor. Antes eu andava com revólver, antes eu andava armado, antes eu brigava, antes eu fazia isso e aquilo. Daí o mundo entendia, o mundo compreendia. Muitas pessoas me apoiavam, o mundo compreendia. Hoje,
depois da conversão, depois de 10 anos, até hoje eu tomo um posicionamento que as pessoas não entendem. Por quê? Porque eles não nos conhecem. Eles não entendem esse novo nascimento. E por que eles não entendem os nossos posicionamentos? Por que eles não entendem a maneira que a gente caminha? Por que no colégio você vai ser um estranho no teu colégio? Você vai ser um estranho por onde você passar? Porque nós não somos mais da natureza caída. E eles não nos entendem, não nos conhecem, porque não conheceram a Deus, não conheceram a Cristo, não tem um novo nascimento. E você vai ouvir o povo evangélico lá fora falando que você não precisa ser assim, que você não precisa tomar esses posicionamentos. Não, você vai lá levar comida para essas pessoas. Eu não iria, de fato não iria, não é nascido de novo, mas você vai lá falar de Jesus para aquelas pessoas, ali no meio daquele grupinho. De fato essas pessoas não vão entender, não nasceram de novo, não entendem os teus posicionamentos, não entendem como é grande o amor que o Pai nos concedeu de sermos chamados filhos de Deus. Quem entendeu esse amor não consegue deixar de manifestar a graça e a glória de Deus nas suas vidas. O mundo não nos conhece, nós somos estranhos. João capítulo 17, versículo 14 ao versículo 16 diz assim: dei-lhes a tua palavra. Olha só, olha que interessante isso aqui. Jesus dizendo que nos deu a palavra de Deus, que nos deu os mandamentos do Senhor. Olha qual que é a resposta do mundo: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os protejam do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. É simples, é simples. Se você é um cristão verdadeiro, você não vai ser aceito com tanta facilidade. Teve uma vez que eu fui cantar um rap numa festa rave que tem aí dos camaradinhos aí na cidade, que é uma das mais conhecidas do Brasil, aí no interior. Um dos organizadores, grande irmão mesmo, aí me chamou para cantar lá. Até ganhei um dinheirinho ali para comprar um refrigerante e um lanche, glória a Deus. Iria de graça com maior facilidade, ele veio até me buscar em casa. E eu estava lá falando do amor, porque nós temos que nos unir, nós temos que lutar contra a religiosidade. Os caras tudo louco lá no meio, e, pá, e aplaudindo, tirando foto. E eu levei mais 2 amigos meus, o Steve e o Gabriel, né? Cantamos um rap falando de revolução, e temos que mudar, e temos que ser a diferença, e pá, porque nós temos que nos amar, nós temos que parar com preconceito, e todo mundo aplaudindo. E eu falei assim: eu aprendi tudo isso com Jesus, eu aprendi tudo isso com a Bíblia. Quando eu cantava, ninguém mais aplaudia. O Steve cantava, aplaudia. O Gabriel cantava, aplaudia. Quando eu cantava, não importava mais o que eu dizia, não importava mais se era bem, não importava mais se era interessante, não importava se era correto. O que importava é que não se enquadrava no padrão deles. Então todo mundo é aceito, todas as tribos é aceito. Experimenta falar de Jesus então, ver se você é aceito. Experimenta falar da Bíblia para ver se você é aceito. Não, eu aceito todo mundo, eu aceito todo mundo. Não, o mundo não nos conhece. Quando você chega a falar de Jesus, você já não é aceito. Não, todas as tribos aqui nós aceitamos. É mentira, não existe isso daí. Jesus veio para trazer a espada. Jesus veio para refletir a glória de Deus naqueles que são nascidos de novo. Então o mundo não vai nos conhecer, vão nos odiar. Muitas pessoas depois daquele dia, depois que nós cantamos, nos apresentamos. Se você entrar no meu Facebook, tem algumas fotos daquele dia, do evento de carnaval que foi. Muitas pessoas, a menina que tirava foto, o organizador, muitas pessoas vieram à parte depois me elogiar. Oh, que massa tuas ideias, cara, nunca tinha ouvido isso, cara, parabéns, cara, não sei, mas à parte. No meio lá da galera, eles também ficaram calados, eles também não aplaudiram. Eles podiam ter falado lá no momento, lá aplaudido: oh, que massa tuas ideias. Não, sabe por quê? Porque o mundo anda como o mundo anda. As pessoas que não nasceram de novo não nos compreendem, então eles vão andar da maneira que a manada está andando. E é natural para eles, é natural para eles. Mas chega a falar do amor de Deus, da união que Deus nos dá àqueles que de fato Ele resgatou. Daí você já não é aceito, o mundo não te conhece. Jesus falou lá em João capítulo 16, versículo 2 e 3 assim: vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai e nem a mim. Jesus está falando. Jesus já estava alertando os apóstolos.
Muitas pessoas, sinagogas aqui, né, os judeus, muitos religiosos, muitas pessoas vão perseguir vocês, caluniar vocês, xingar vocês e vão achar que estão servindo a Deus, prestando culto a Deus. Não, eu que conheço ao Senhor, você não. E vão te xingar, te perseguir. Não, não preciso servir a Deus sim, porque eu sou de Deus e eu não preciso fazer tudo o que você faz. E eu não preciso ir no culto. Não, eu que sou de Deus. Você é extremista, é religioso. E vão nos perseguir, assim como perseguiram os apóstolos. Se você é filho de Deus, não se preocupe, logo isso vai ser manifesto por aqueles que estão ao teu redor, não somente por você, mas também por aqueles que estão ao teu redor. O mundo não consegue entender como somos. João capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus, lá no versículo 25, diz assim: Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que tu me enviaste. Olha só que interessante. Olha só que interessante isso. O mundo não conhece, as pessoas do mundo não conhecem a Deus, mas nós conhecemos a Cristo e sabemos que Ele foi enviado por Deus. Então nós não caímos nessa ideia de qualquer um que vem assim dizendo: não, porque Jesus, Ele não andou daquele jeito, os apóstolos mentiram. Tá, mas você fala isso baseado no quê? Ah, eu vi um documentário, eu vi um vídeo no YouTube. Tá, mas os documentos históricos são de 2000 anos atrás? Não, é um cara que fez um canal esses dias aí e ele veio falando umas coisas. Tá, mas de onde que são essas ideias? Ninguém sabe de onde que vem. Mas daí um livro escrito por pessoas da época que andaram com Jesus é rejeitado. E você, se você crê nesse livro, vai ser rejeitado também. Se você quiser seguir o novo entendimento que essas pessoas, esses religiosos, muitas instituições são montadas em cima disso. Muitos jovens, muitas pessoas são atraídas a isso, porque é o que agrada o coração, é o que agrada os ouvidos. Você vai ser perseguido, a ponto talvez de chegar o dia que muitos de nós seremos mortos por aqueles que dizem ser de Deus. Assim como os apóstolos, muitos foram mortos por aqueles que diziam servir a Deus. Você já pensou isso? Que privilégio, morrer por causa de Cristo. Nós somos estranhos, meu irmão. Olha isso que eu falei, é loucura lá fora. O que está falando? Morrer por causa de Cristo? Morrer por causa de Cristo é um privilégio. Quando o apóstolo João e o apóstolo Pedro subiram ao templo, eles curaram um coxo, e aconteceu algumas curas ali, o Sinédrio chamou eles, surou eles, não falem mais de Jesus, mas julguem vocês mesmos, mas vale agradar a Deus ou agradar o homem? Foi isso que eles falaram. O que eu vou fazer? Vou agradar o mundo, seguir caminhando como o mundo caminha? Ou vou agradar a Deus? Qual que é a minha preocupação? Agradar a Deus. Saíram felizes, porque eles entenderam que apanhar por causa de Cristo era um privilégio. É isso que a Bíblia diz, que foi um privilégio. Eles identificam, eles saíram glorificando a Deus. Foi um privilégio apanhar por causa de Cristo. Olha como nós somos cristãos, né? Olha como nós sofremos, olha como nós somos perseguidos, nem apanhamos ainda. Talvez um dia a glória de Deus vai ser tanto na minha e na tua vida, a santidade de Deus vai ser tanta na minha e na tua vida, que talvez quando você pregar o Evangelho, você vai levar uns foguetão no ouvido. Talvez um dia, se você tiver extrema comunhão com Deus e você ir numa marcha para Jesus da vida, pregar o Evangelho, lá no meio você vai apanhar. Porque eu já fui na marcha para Jesus, aqui em Francisco Beltrão é só política, não tem nada de Jesus. É a marcha para Jesus, mas Jesus não estava. No dia que eu fui, não estava. Talvez o dia que a glória de Deus e o amor de Deus for tão manifesto na tua vida, você vai entender o que Jesus está falando aqui. Eu dei-lhes a palavra, a tua palavra, o mundo odiou eles. Vai chegar o dia que vocês serão perseguidos, serão expulsos dos lugares de culto, e essas pessoas vão achar que estão cultuando a Deus. Você pode sentar comigo que eu te conto vários testemunhos parecidos com esse tipo de coisa que Jesus está falando, de muitas instituições que eu já passei, de por simplesmente questionar a respeito do que o pregador estava falando, já chegaram a ponto de me dizer assim: mas o que você está vindo fazer ainda aqui? O que você está ainda vindo fazer aqui? Ah, mas eu só quero aprender. Vocês não estão aí para ensinar, eu quero aprender, puxa vida. Então, de fato, se você é um cristão verdadeiro, vai acontecer esse tipo de coisa na tua vida. Vai acontecer, a tua família não vai entender, as pessoas que estão ao teu redor não vão entender. E ele segue ainda no versículo 2 de 1 João, no capítulo 3, dizendo assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas como assim, João? O que você está falando? O argumento que ele está usando aqui, ou a ideia aqui é o já, mas ainda não. Você já é um filho de Deus, mas ainda não se manifestou a natureza dos filhos de Deus em você de maneira completa. Você já é, mas ainda não.
Eu vou explicar um pouco melhor para você, e depois vou usar alguns versículos também para ensinar essas coisas, que a Bíblia fala mais a respeito disso daí. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para a justificação dos nossos pecados. Nós fomos justificados, nós estamos sendo santificados por Deus, e um dia seremos glorificados. É os 3 estágios da salvação. A Bíblia diz que nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Mas como assim? Nós somos, estamos sendo ou seremos? São 3 estágios da salvação. Jesus nos justificou na cruz do Calvário. A palavra de Deus, a ação soberana do Espírito Santo está nos santificando, nos tornando santos. Nós somos justos, temos que agora ser aperfeiçoados, para não pecar, não viver uma vida de pecado. E um dia seremos glorificados, teremos um corpo eterno, um corpo glorificado, sem pecado, sem choro, sem dor, sem lamento, porque já as coisas velhas são passadas. Um corpo sem a influência, sem o poder do pecado, um corpo imortal, uma vida eterna. Então, fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Uma vez que Cristo começou boa obra, de fato terminará. Quem começou, está no primeiro estágio, vai chegar ao último, com certeza. Deus é fiel, Deus é justo. Veja como Deus nos ama. Mas somos filhos de Deus, adentramos nessa sequência da salvação, mas ainda não se manifestou de maneira completa o que haveremos de ser. Romanos capítulo 8, versículo 19 ao 23, você vai entender de maneira mais completa, e também vai entender o que alguns distorcem esse texto, e eu fui ensinado assim no começo, e vocês vão ver que é uma bobagem o que muitos dizem. Romanos capítulo 8, 19 ao 23 diz assim: a natureza criada com grande expectativa, ou melhor, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E nesse versículo, muitos me falavam assim, que a natureza, as pessoas que estão lá fora, o povo lá fora aguarda com expectativa, aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Diga amém, amém, eu sou filho de Deus. Então as pessoas lá fora estão aguardando que você se manifeste, que você pregue o Evangelho. Que bonito, né? Mas não é isso que o texto está falando, nem de perto é isso. Eu vou ler inteiro agora. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja liberta da escravidão da desobediência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos anteriormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Entenderam? Nós que somos filhos de Deus, também gememos como a natureza geme, porque nós ansiamos, Pai, nós somos os teus filhos, tu nos resgatou, mas ainda é preciso que o nosso corpo seja redimido do pecado. As nossas almas já foram, mas nós ainda estamos nesse corpo de carne, sendo influenciados pelo pecado, não mais escravos do pecado, mas influenciados. Por isso nós precisamos de santidade, e o texto diz claramente que não somente o homem caiu, o homem pecou, mas por causa do pecado de Adão, a natureza inteira foi entregue à desobediência. A natureza toda foi amaldiçoada, o mundo todo foi amaldiçoado, que a natureza de tal maneira geme. E se você olhar para o mundo, é isso que o mundo acontece, por causa do homem, por causa do nosso pecado, a natureza sofre. A natureza está sendo destruída, está se sujeitando à futilidade daquele que a sujeitou, à futilidade humana, os pecados humanos, de tal forma que a própria natureza geme e aguarda, toda a natureza criada geme e aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Sabe por quê? Quando os filhos de Deus, com grande glória, Jesus descer do céu e enviar seus anjos para resgatar aos 4 cantos da terra aqueles que são os filhos de verdade, aqueles que estão com Cristo no céu descerão com o corpo glorificado, aqueles que estão nesta terra serão glorificados e nos encontraremos com o Senhor no dia do arrebatamento da igreja. Mas nesse dia o mundo todo será redimido, não só nós receberemos um corpo glorificado. A Bíblia diz, então, o que vai acontecer depois? Novos céus e nova terra. A natureza criada foi redimida, novos céus e nova terra. Assim como nós
que fomos um dia, nascemos da carne, fomos redimidos, nova criatura, falta os nossos corpos serem redimidos, nós seremos glorificados, essa nova criação de Deus completa em nós, mas a terra também, novos céus e nova terra. É isso, já, mas ainda não. De fato, nós somos filhos de Deus, foi isso que João falou, mas ainda não se completou os estágios, ainda estamos em carne, ainda estamos nessa terra, o plano de Deus ainda está rodando. Nós somos, eu creio que você é filho de Deus, assim como eu sou filho de Deus, mas um dia nós seremos glorificados, receberemos um corpo perfeito, então imortal, então de fato será revelado a verdadeira natureza dos filhos de Deus, a nossa verdadeira natureza. Colossenses capítulo 3, versículo 4 diz assim, carta do apóstolo Paulo à igreja de Colosso, Colossenses capítulo 3, versículo 4, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Viu que interessante? Na volta de Cristo Jesus nosso Senhor, quando Ele vir descer do céu com grande poder e glória, nós que cremos nele, nascemos de novo, que houve conversão verdadeira, que amamos a palavra de Deus e amamos obedecer a Deus, mesmo com todas as nossas limitações carnais, mas nos esforçamos com a graça de Deus para obedecê-lo, nós também naquele dia seremos revelados com grande glória. Uma glória semelhante à de Cristo. É isso que o texto vai dizer mais adiante. Ele diz assim, na parte 2 do mesmo versículo, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Nós não seremos como Jesus Cristo, nós não seremos como Deus, mas nós receberemos um corpo semelhante ao dele, porque a Jesus Cristo nosso Senhor foi dado todo o poder no céu e na terra. Ele tem um corpo glorificado de tal maneira que ele tem toda a autoridade, todo o poder, ele pode todas as coisas, ele é a manifestação visível do Deus invisível. Nós não receberemos essa mesma honra, mas nós receberemos um corpo semelhante ao de Cristo, parecido com o de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 21, carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, no capítulo 3, versículo 21, diz assim, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso, semelhantes ao corpo de Cristo. Você já imaginou isso, meu irmão? Não, porque se você parou para imaginar isso, você é louco que nem eu. Se você parou para imaginar o corpo glorificado que nós teremos, semelhante ao de Cristo, que agora o corpo que nós temos é um corpo humilhado, é um corpo influenciado pelo pecado, um corpo que sofre, que geme, uma natureza sofrida. É difícil viver nesse mundo, sabendo que nós não somos daqui, que nós não andamos como esse mundo anda. Por isso que eu quero viver com os irmãos, assim como os irmãos do primeiro século viviam todo dia junto, orando, clamando, conversando, trocando ideia, porque a única maneira de eu relembrar a minha natureza é quando eu leio a Bíblia e olho para os meus irmãos. Não, isso é verdade, está acontecendo, acontece comigo, acontece com os irmãos. Nós precisamos viver junto, nós precisamos nos fortalecer, porque essa natureza que tem em nós, ou essa natureza humilhada, esse corpo humilhado, mas um dia, então seremos revelados, seremos transformados no abrir e fechar de olhos, como a palavra diz. Então receberemos esse corpo glorioso, receberemos esse corpo imortal, semelhante ao de Cristo. E ele continua dizendo na parte 3 do mesmo versículo 2 ainda do capítulo 3 de 1 João, diz assim, pois o veremos como Ele é. Eu vou ler inteiro para você entender. Amados, agora somos filhos de Deus, já somos, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas será manifesto no dia da vinda do Senhor. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Pare para pensar comigo, irmãos. A glória de Deus, Deus é tão poderoso, tão poderoso. Uma vez eu vou contar um testemunho aqui, não gosto muito disso, mas vou contar porque Deus me lembrou nesse momento. Uma vez nós estávamos em oração, em grande êxtase mesmo, assim como, não digo assim como Pedro estava, que diz lá em Atos dos Apóstolos, mas nós estávamos em grande oração e clamor em voz alta, em alto bom som, no interior, no sítio de um amigo, e nós sentíamos a presença de Deus de tal maneira, que foi bem difícil. Um irmão falou assim, se Deus, a presença de Deus, porque Deus está em todos os lugares, mas a presença de Deus se manifestar mais forte no meio de nós, todos nós vamos cair, todos nós vamos cair.
O nosso corpo material não aguenta a glória de Deus, não aguenta o poder de Deus. Com grande força e poder, se Ele vir até nós, a gente não aguenta, o nosso corpo não aguenta. Mas o dia, então, que seremos transformados e glorificados, nós poderemos ver Ele como Ele é. Um exemplo para você entender que do que eu estou falando é verdade, e Cristo já me lembrando aqui também da palavra, é o apóstolo Paulo. O que aconteceu com o apóstolo Paulo a caminho de Damasco? O apóstolo Paulo ia perseguindo os cristãos, ia para matar, prender os cristãos mesmo, e a caminho de Damasco, quem aparece para ele? Jesus Cristo, glorificado. O que ele vê? Era uma luz tão forte, que ele caiu no chão e ficou cego por 3 dias. E Jesus nem veio tão próximo dele, só se mostrou para ele do céu. E não foi só Paulo que viu, as pessoas que estavam com ele também viram. Não foi uma visão, algo real. As pessoas também viram, escutaram a voz de Cristo, mas não conseguiam ver de tanta glória de Cristo. Jesus veio para falar diretamente com Cristo. O que aconteceu? Jesus veio falar diretamente com Paulo. O que aconteceu? Caiu 3 dias cego. Imagina se Jesus vem próximo de nós. Vem, Jesus, aqui na tua igreja. Ele não escuta essas orações. Ele escuta, mas não atende. Nós clamamos a manifestação do poder de Deus, mas na medida que Deus quer. Porque se fosse na medida que nós queremos, nós somos irresponsáveis, nós ia cair e ficar cego também. Isso se não fôssemos completamente destruídos o nosso corpo, porque a glória de Deus é tão grande que nós seríamos destruídos, o nosso corpo carnal seria destruído. Mas naquele dia então o veremos como Ele é, porque então teremos um corpo glorificado, poderemos chegar próximo a Ele. O nosso corpo imortal, glorificado, santo e puro, pode se achegar a esse corpo glorificado, exaltado, puro, poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí sim nós o veremos como Ele é. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, lá no capítulo 13, onde fala do amor, do verdadeiro amor como Ele é, lá no versículo 12 diz assim: agora, pois vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. O exemplo aqui que Paulo usa era, obviamente, não o espelho que nós temos hoje em dia, né? Porque nós nos enxergamos bem no espelho, mas o espelho naquela época era um latão polido. Então você só se enxergava de maneira embaçada. Então ele dá o exemplo: hoje nós vemos Cristo como a imagem obscura no espelho, embaçado, nós não conseguimos ver minuciosamente os seus traços, a sua face, mas naquele dia então o conheceremos plenamente, assim como nós somos conhecidos por Ele. Ele nos conhece plenamente, nós não o conhecemos plenamente, mas naquele dia, quando seremos manifestos de fato como filhos de Deus, com o corpo glorificado, então poderemos ver Ele, não mais através de um espelho, não mais através da Bíblia, não através das orações, não através do Espírito Santo, mas nós o veremos face a face. Até aqui você já consegue entender o versículo 3. Eu não precisaria nem explicar o capítulo 3, porque se você entendeu, ou melhor, o versículo 3, se você entendeu o versículo 1 e 2, eu podia parar por aqui. Não precisava mais pregar. Se você entender o versículo 2, você entende completamente, perfeitamente o versículo 3. Porque é impossível que você entenda o amor de Deus, que você sinta o amor de Deus, que você de fato sabe que Deus te ama, que você está aqui sabendo que não foi pela tua escolha da tua carne, que foi guiado pelo Espírito Santo de Deus, você está aqui nessa noite. Porque eu não conheço vocês e nem tenho muita afinidade. Eu sou rapper, andava na rua dia e noite, a maioria de vocês não tem o mesmo estilo que eu, não tem os mesmos gostos que eu, então não tem nenhum motivo para a gente estar junto, a não ser se fosse pela carne e o sangue, se fosse pela vontade humana. A única coisa que faz com que a gente se ame e a gente goste de ficar junto todos os dias é porque de fato a manifestação da glória de Deus está dentro de nós de tal maneira que o versículo 3 é automático. O versículo 3 é automático. Se você entender o versículo 2, o versículo 1 está na tua vida, fazendo parte. Você entendeu que Deus te ama, que você é filho de Deus. Você entendeu que no versículo 2, que um dia você vai ser manifesto com um corpo glorioso, semelhante ao de Cristo. Você entendeu isso, que você vai ver Cristo face a face. Você e eu veremos Deus face a face. É automático o versículo 3. Ele diz assim, na primeira parte do versículo 3: todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. É óbvio. Você crê nisso? Amém?
Ei, que amém fraco. Você crê nisso? Porque se você crê nisso, é óbvio que você vai purificar a si mesmo. Se você tem essa esperança, se você sabe que essas promessas são para ti, se essa manifestação, porque às vezes eu venho no culto e eu vejo assim, ó, não é questão de vergonha, irmão, não é questão de vergonha, porque eu também tenho vergonha. Olha, no começo da minha caminhada eu cantava rap, mas eu não tinha coragem de cantar na frente de ninguém. Sabe quanto tempo depois da minha conversão que eu tive coragem de começar a cantar os rap que eu tinha, só falando de Deus? Quando eu vim para Francisco Beltrão. Faz 5 anos que eu estou aqui. Faz 10 anos de conversão. Depois de 5 anos eu comecei a ter coragem de cantar os rap que eu tinha. E daí fui sozinho na Casa da Cultura, me inscrevi nos artistas da cidade, já fui pegando o local para fazer evento, fiz alguns eventos na cidade para glorificar glorificar o nome de Deus. Por que 5 anos antes eu não fiz isso? Por que eu não tinha essa coragem? Envergonhado, covarde, mas uma coisa eu não era. Uma coisa eu não fazia. Quando eu ia no culto, eu erguia meus braços com todas as minhas forças, carregava mudança o dia inteiro trabalhando, erguia meus braços, eu falava assim, se eu fiquei a manhã toda, a tarde inteira, fazendo força com meus braços, e eu aguentei, não pode ser que em 25 minutos, meia hora de louvor, eu não consigo erguer meus braços. Se lá fora trabalhando eu tive força, como é que pode? Tem as axilas grudadas? Não consegue, tem que ficar assim. Então às vezes eu olho, será que essas pessoas estão entendendo o que eu estou pregando? Será que elas estão entendendo o amor de Deus? Ou a vergonha é mais importante? Ah, mas eu não preciso, né? Eu não preciso, né? Não, claro, você é autossuficiente, você não precisa de Deus, você não precisa glorificar Ele. Ele que precisa de você, Ele que precisa da tua ajuda, você que é soberano. Então às vezes eu leio esse texto e acho que cada um de vocês deve ler todo dia esses 3 versículos. Esses 3 versículos tem que, você coloca um cartaz na parede. Porque quem entendeu o primeiro e o segundo vai cumprir o terceiro. É automático, é a natureza de Deus. A laranja não precisa fazer força para nascer no pé, ela faz parte dessa criação, então ela vai frutificar. É simples, você não passa e vê a laranjeira gemendo para dar uma laranja. Não, é natural. Então você entendeu o versículo 1 e 2, você vai entender que você tem que ter força para glorificar a Deus. Não pode ser que você se esforce mais no teu trabalho do que para glorificar a Deus no culto. Não pode ser que você fala mais no teu trabalho do que dá glória a Deus no culto. Não pode ser que os teus braços são tão fortes para as outras coisas na hora de levantar para glorificar a Deus no culto, você não consegue. Talvez você não sabe. Estou rendido na presença de Deus. Estou com o coração totalmente entregue ao Senhor. Estou rendido na sua presença. Talvez você não saiba o significado, mas agora você está sabendo então. É impossível que alguém que entendeu o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 3 não chegue ao versículo 3. Todo aquele que nele tem essa esperança. Eu creio, é isso que eu espero, essa é a minha esperança. Eu creio nas promessas de Deus. É impossível que alguém que creia nisso não purifique-se a si mesmo, não ande em santidade, não busque a presença de Deus. Porque às vezes é isso mesmo, meu irmão. Às vezes eu olho para mim mesmo, tem 2 coisas principais que eu anseio por ver no céu. E pode ter certeza que não é a rua de ouro. Tem 2 coisas que eu anseio o céu. A primeira delas é que eu vou poder ver Cristo face a face. Isso para mim, eu só vou entender quando estiver lá. Não tem como explicar. Eu ver Cristo face a face, eu não mereço. Eu sou pecador, sou merecedor do inferno. Eu não mereço a glória de Deus na minha vida. Mas eu verei Cristo face a face naquele dia. Não pelas minhas obras, pela obra dele. Pela obra dele. Pela obra dele na cruz do Calvário. É simples, meus irmãos. É simples, meus irmãos. Se você purifica a si mesmo, é uma prova que você é um filho de Deus. Se você anda em santidade, é uma prova que você é filho de Deus, que você busca a presença de Deus. E a segunda coisa, que eu acho uma das coisas mais incríveis, é a segunda, para dizer assim, mais incrível, é que eu vou estar lá no céu e não vai ter pecado lá. A verdade é essa. Eu anseio por ver a Cristo face a face, e eu anseio por não ter mais uma vida de pecado. Eu não aguento mais pecar. Eu não aguento mais pecar. Quando eu peco, eu anseio pelo pecado, mas quando eu cometo o pecado, eu não queria. Não é isso que me satisfaz. Não é essa maneira que eu quero viver. Deus me ama, como que eu posso desonrá-lo dessa maneira? Como que eu posso viver uma vida desleixada na presença de Deus, sabendo que Ele me ama? Como é que eu posso viver uma vida desleixada sabendo que Deus me ama? Tem 2 coisas: ver Cristo face a face e viver uma vida sem pecado. Já pensou, meus irmãos?
Andar com Cristo. Andar com Cristo sem pecado, você sabendo assim, não tenho nada para me envergonhar. Eu não tenho nada para me envergonhar na presença de Deus. Você já imaginou se ajoelhar perante os pés do nosso Senhor Jesus e chorar na presença dele e dizer assim: Pai, muito obrigado pela tua salvação, muito obrigado pelo teu resgate, porque hoje estou aqui, Deus, sem nenhum pecado, sem nenhuma vergonha na tua presença. Sabe quando você vai orar e você tem que confessar os teus pecados ao Senhor, sabendo que Ele já sabe o que você fez, e você dizer assim: Pai, eu pequei, mas não, se pequei, me perdoa. Não, eu pequei nisso, foi dessa maneira, eu senti isso, eu queria sentir aquilo, eu senti esse cheiro, eu senti esse gosto, eu pequei. E quais foram as... Confessar pecado é isso, confessar até o que você sentiu, aonde você estava, o que você estava fazendo, confessar uma confissão. Se uma pessoa comete um crime, é chamada pela polícia, é preso pela polícia, ele tem que confessar. Muitos fazem até a reconstituição, tem que levar ao local do crime e mostrar como fez. E você acha que para confessar os teus pecados a Deus, você só precisa se ajoelhar e dizer assim: Pai, sou pecador, pequei contra Ti, conscientemente e inconscientemente, me perdoa dos meus pecados em nome de Jesus, amém. Não, isso é reconhecimento de pecado. Confissão de pecado é você chegar na presença dele sabendo que ele te ama, constrangido na presença de Deus e dizer: Pai, me ajuda, me ensina a viver em santidade, me transforma, Deus, me dá graça para orar mais, me dá graça para ler mais a Bíblia, me dá graça para cultuar mais a Ti, me dá graça para viver a vida que o Senhor quer, porque de fato, todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Não é aquele que de fato se compara com os outros, não é assim: Pai, eu não sou todo aquilo de oração, não sou que nem o irmão lá que ora muito, não sou que nem o irmão que jejua muito, não sou que nem a irmã que profetiza muito, que prega muito para as pessoas, que convida muitas pessoas. Eu não sou que nem eles, mas eu também não sou que nem o fulano lá que é desleixado, que não faz nada certo, que não se esforça, que não busca, que não aprende. Não é isso, não é se comparar com os outros, é você chegar na presença de Deus sabendo que Ele te ama e olhar para Ele, não olhar para o teu irmão, não olhar para a vida que o teu irmão leva, que você gostaria de levar, ou não olhar para a vida do teu irmão e dizer: não, mas eu também não sou ruim que nem ele. Todos nós somos pecadores, nós precisamos repreender, auxiliar, ensinar uns aos outros, caminhar em comunhão, porque ninguém consegue caminhar sozinho. E é isso que mais me atrai, saber que Deus me ama. Um dia eu vou ver Ele face a face e não terei mais pecado, não terei mais pecado. O pecado destrói o verdadeiro cristão, o pecado destrói aquele que quer viver em santidade. Quando você peca, se você pecar uma vez num dia, uma vez na noite, quando você for dobrar os seus joelhos antes de dormir, você vai ficar constrangido na presença de Deus e vai sofrer por causa disso. Você vai sofrer por causa disso. Você não vai conseguir viver normalmente. Você vai entender mais à frente isso daí. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 diz assim. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. E é simples, é muito fácil de entender, né? Tem versículos da Bíblia, texto da Bíblia que é difícil, que é complicado, mas esses aqui não. Deus nos ama, Cristo morreu por mim na cruz do Calvário, um dia eu estarei com Ele, e se eu de fato sou salvo, eu ando em santidade. Se eu creio, eu busco purificação, eu busco me afastar dos pecados, eu busco me afastar daquilo que me atrai a pecar, eu me purifico no temor do Senhor, eu temo a Deus. E não tem essa ideia que temor ao Senhor é respeito, não, é medo mesmo, é medo mesmo. Temor a Deus não é ter medo, é ter respeito. Não, é medo mesmo, porque Ele é santo, Ele é justo, Ele é um Deus de ira, fogo consumidor. Você é salvo de verdade, você sabe quem é o teu pai. Você sabe quem é o teu pai. O exemplo ainda é mais forte. Eu repreendo aquele que eu amo e açoito aquele que eu tenho como filho, porque Deus não bate no filho dos outros, não bate no filho do diabo. Deus castiga, repreende os filhos dele. E o pai que repreende é porque ama, porque quer ensinar. E isso é uma palavra de consolo, de conforto. Não vem com essa ideinha furada aí que Deus não castiga ninguém, que Deus não castiga os seus filhos, que Deus ama os seus filhos. Ele ama tanto que te castiga para você voltar para os trilhos. Porque é simples o exemplo.
Se o teu filho tem 1 ano de idade e te pede R$1.000, você dá quanto para ele? Você nem dá dinheiro para ele, porque com 1 ano de idade ele nem sabe administrar dinheiro nenhum, você não dá nada para ele. Se ele tiver 4 anos e ele te pedir R$100, você não dá R$100 para ele, porque ele não sabe administrar os R$100. Então é óbvio que Deus não vai te dar muitas coisas que você quer, Ele vai te repreender, vai te castigar, vai fazer você sofrer, vai te humilhar, vai te espremer, para você viver como Ele quer. E é muito melhor você ser castigado, espremido por alguém que você sabe que te ama, que morreu por você, para te dar salvação, do que você ser castigado pela polícia, pelo teu chefe no teu emprego, pelos teus familiares em casa. Você vai entender com o passar dos anos que Deus te ama, e Ele te ama tanto que você pode se aproximar da presença dEle com temor, com santidade, que você pode chegar no lugar santíssimo em oração. Você tem livre acesso a Deus em nome do nosso Senhor Jesus para orar, mas você tem que entender que o colo do Pai para você chorar está disponível, mas o chicote dele quando você pecar também está disponível, e a escolha é tua, porque aquele que tem essas promessas, que crê nessas promessas, purifica-se a si mesmo. É o teu esforço, mas com a graça de Deus na tua vida. É você que tem que buscar a santidade, porque agora você é salvo. Aquele que não é salvo, que não tem a graça de Deus, não consegue se santificar, não consegue buscar a presença de Deus, porque é escravo do pecado. Agora não, nós pertencemos a Cristo, e aquele que crê nisso, purifica-se a si mesmo. É difícil, meu irmão, não é fácil. A nossa carne deseja as coisas desse mundo, deseja a ostentação dos bens, o que os nossos olhos veem, a gente deseja, a gente quer coisas que não precisam. A gente quer tantas coisas que a gente não precisa. A gente tem muito mais que precisamos para viver. Se você chegar em casa, tem comida para amanhã, depois da manhã, você tem mais do que você precisa para você viver. Você tem mais que uma camiseta, você tem mais do que você precisa, porque você não anda com 2 camisetas junto. Deus tem nos dado tantas bênçãos que nós temos mais do que precisamos. Mais do que precisamos. Eu estava falando com o irmão Pedro esses dias lá na casa dele de madrugada, conversando e falando de coisas espirituais. Parou de gravar? Acho meio difícil ter acabado a memória, 18 GB, o outro sempre com 12, sempre funcionava. Mas troca aí, faz favor. Enquadra bem. Obrigado aí, irmão Claudimar. Tamo junto. A verdade é essa, meus irmãos. A grande verdade é essa. Que se você de fato segue o Senhor, você vai entender o que eu vou falar. Eu falando com o irmão Pedro, se você de fato ama o Senhor, você vai conseguir entender certinho o exemplo. Se alguém me pedir assim, me mostra aí uma manifestação do poder de Deus. Até, acho que a minha esposa estava junto aquele dia, né? Que até o irmão Pedro deu risada. Eu falei assim, quer sentir o poder de Deus na tua vida? Faz assim, respira fundo e solta. Misericórdia de Deus, poder de Deus, porque você ainda não, e você não estar morto ainda, é muita misericórdia de Deus, permitir que eu e você ainda estejamos vivos. Deus sabendo que nós somos pecadores, sabendo os nossos pensamentos, sabendo as depravações que nós pensamos, sabendo as coisas que nós pensamos uns dos outros. O Paul Washer diz assim, que se Deus mostrasse todos os teus pensamentos para os irmãos que estão do teu lado, você não ia ter mais nenhum amigo na tua vida. Se Deus mostrasse todos os nossos pensamentos, as pessoas que estão ao nosso redor, ninguém ia ficar do nosso lado. E Deus sabe, Deus conhece todos os nossos pensamentos. Então quer ver milagre de Deus? Quer ver um milagre de Deus agora nesse lugar? Quer experimentar um milagre de Deus agora nesse lugar? Faz assim, respira bem fundo e solta. Milagre de Deus, poder de Deus, manifestação da misericórdia de Deus. O irmão Pedro deu risada e falou assim, mas eu ia falar isso mesmo agora. O Espírito é o mesmo, Deus manifestando a sua graça e seu poder no meio da conversa, da comunhão da igreja, dos irmãos reunidos, a manifestação do poder de Deus. Então quem crê nisso vai experimentar, vai viver isso no dia a dia. Tiago capítulo 4, versículo 8 ao 10 diz assim, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem-se o coração, entristeçam-se, lamentem, chorem, troquem o riso por lamento, e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. É Deus que te coloca onde Ele quiser, não é o teu esforço. Continue caminhando, trabalhando, buscando, pregando, orando, jejuando, se santificando, mas é com a graça de Deus, é a força que Deus nos dá para fazer isso. Então não vem com essa que você não consegue. Pai, mas eu não consigo. Então você não é filho, nem chame de pai, porque os filhos conseguem.
Os filhos já têm esse privilégio, já têm essa graça. Você lembra da exposição da carta de 2 Pedro, que Deus, pela misericórdia dele, nos permitiu expor ela inteira? O que dizia lá? Deus já nos deu todas as coisas que precisamos para a vida e para a piedade. Nós já temos todas as coisas que precisamos para viver uma vida santa que glorifica a Deus. Piedade significa devoção a Deus, uma vida devota a Deus. Então, se você diz que te falta alguma coisa para você glorificar a Deus, você é mentiroso. Ou você não é filho de Deus. Ou você não é filho de Deus. Mãe, eu não consigo, pai, eu não consigo. Consegue. O que você não está fazendo é o esforço certo na hora certa. Não sobreveio a vocês tentação que vocês não podem suportar, a Bíblia diz. Mas Deus em tudo nos dá um escape. Em vez de pecar, vai orar. Em vez de falar bobagem, vai falar da Bíblia. Então sempre tem uma maneira. Está pensando bobagem? Calma aí, Senhor, vou escutar um louvor. Sempre tem uma maneira. Sempre tem uma maneira. Deus, Ele nos dá o escape. Você só é tentado pelas coisas que o teu coração deseja. Eu sei, eu sou assim também. Então nunca vou poder chegar na presença de Deus e dizer assim, eu não consegui, a carne é fraca. Mentira, fraca é você. Fraca é a tua desculpa. Eu sei, também sou pecador. Eu sei muito bem. Isso que me constrange quando eu chego na presença de Deus. Porque eu sei que Ele me ama, conhece os meus pensamentos. E eu chego lá e tenho que me retratar com Ele. Buscar a presença dEle. Mas eu creio nisso. E eu tenho que buscar essa santidade. O amor dele me constrange de tal maneira que eu não preciso do chicote nas minhas costas. A grande verdade é que sim. Infelizmente, uma vez um jovem me pediu assim, mas pastor, por que nós temos que sofrer tanto para viver com Deus? Eu falei, tem dois motivos principais. Uma, que o mundo vai nos perseguir porque não nos conhece. O segundo motivo é porque nós somos burros. É isso mesmo, porque nós já temos conhecimento da palavra e nós vai lá e cai. Não é assim, eu não colocar uma pedra no meu caminho, tropecei e não vi, estava de noite, estava escuro. Não, você vê claramente. O Filho de Deus conhece a palavra de Deus, vê claramente, sabe que é errado. Então tem uma arapuca lá, feito por Satanás. E você olha, eu quero aquilo lá, mas é uma arapuca. E você vai lá e se joga. Caiu em cima de você, daí você chora, pai, me tira daqui. Você que se jogou, foi a tua escolha. Porque você já foi liberto do pecado, se você é filho de Deus. E você busca essa purificação. Você quer viver dessa maneira. Você vai se achegar a Deus, Ele vai se achegar em você. Você vai se humilhar na presença de Deus, Ele vai te exaltar da maneira que Ele quer. Não da maneira que você quer. Não da maneira que a tua carne quer. Porque Deus sabe qual é de fato o momento da tua vida que você está. E o momento do que Ele pode te dar. Ou melhor, as bênçãos que Ele pode liberar na sua vida nesse momento. Porque de fato, se Deus me desse uma Ferrari agora, ia ser uma grande bênção? Não, ia ser uma maldição, não consigo pagar os documentos. Como é que ia ser bênção? Não consigo pagar o IPVA. Então muita gente diz que é bênção de Deus, coisas na vida delas que nem são bênção de Deus. Que são os impulsos da carne dela que querem tanto, e vai lá e faz, pega com a mão, e depois diz que foi Deus que abençoou, depois está devendo, ou está pecando, ou está ali com algum problema físico, algum problema no casamento, algum problema nas finanças, e daí diz, não, mas e aí onde está a bênção de Deus? Então tenha cuidado com o que você fala, tenha cuidado da maneira que você anda, porque se você crê na palavra de Deus, você vai errar, muitas vezes vai errar, mas você vai buscar essa santidade. E o texto continua dizendo na parte 2 ainda, que essa santidade, esse purificar-se a si mesmo tem um padrão, e ele diz assim como ele é puro. Então o padrão não é o meu irmão que peca muito, não é o meu irmão que não peca muito, o padrão não é aqueles que estão ao meu redor, o padrão, quando eu me ajoelhar na presença de Deus para orar, o padrão é Cristo de santidade. Vamos dar um exemplo, vou dar um exemplo no dia do julgamento. Tem pessoas que pensam assim, mas eu não fui que nem Hitler, né? Mas eu não fui um grande genocida, né? Eu não matei ninguém, não roubei ninguém, eu vivi pagar meus impostos ali, alguma vez ou outra estacionei no estacionamento proibido, mas não, nada grave, né? Não, mas você não vai ser comparado com quem estaciona no local proibido, você não vai ser comparado com o mentiroso, você não vai ser comparado com o assassino, você não vai ser comparado com Hitler, você vai ser comparado com Cristo Jesus nosso Senhor. O padrão de purificação nas nossas vidas de santidade é Cristo. Purifique-se a si mesmo, assim como Ele é puro, assim como Cristo é puro. Por isso que eu digo, não há esforço humano que faça você ser santo como Cristo é santo, a não ser a graça de Deus que trabalha nas nossas vidas, e Deus já nos deu os meios de graça. Quais são os meios de graça para mim viver em santidade? Leitura da palavra. João 17:17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Quer andar em santidade? Leia bastante a Bíblia.
Quer andar em santidade? Tenha uma vida de profunda oração. Quer andar em santidade? Jejue semanalmente. E se tu puder jejuar, jejue todos os dias, porque jejuar todos os dias, dá para jejuar todos os dias. Você jejua horas do dia e depois se alimenta. E você pode jejuar vários dias. Você nem precisa tanto de comida que nem você imagina. Quando você jejuar vários dias aí, 3, 4 dias, 5 dias, você vai ver que nem precisamos tanto de comida assim. Nem precisamos tanto de comida. Então tem meios de graça: culto ao Senhor, a reunião da igreja, os discipulados, os ensinos, a repreensão, solitude, você ficar sozinho com Deus, buscar a presença de Deus. Tem meios de graça que Deus nos deu para viver em santidade, não pelas nossas forças, mas Ele nos concedeu estas graças, nos concedeu estas bênçãos para vivermos dessa maneira, porque nós não conseguimos seguir esse padrão pelos nossos esforços, mas a graça de Deus que manifesta-se dentro de nós, buscando e agindo conforme a palavra de Deus diz, esse querer de Deus que está dentro de nós e o realizar também, que é a ação de Deus, faz com que você ande em santidade. E o dia que nós estaremos na presença de Deus, vamos ser puros assim como Ele é puro, por causa do corpo glorificado, não pela escolha da carne, mas porque somos nascidos de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 ao 17 diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Entenderam? Não entenderam, né? Ninguém disse amém? Eu vou ler de novo então. Vou parando e explicando para você entender. Mas assim como é santo aquele que chamou, quem chamou foi Deus. Sejam santos também em tudo que fizerem. Em todas as nossas ações temos que buscar santidade, porque está escrito lá no Velho Testamento: sejam santos porque eu sou santo. Deus falando: eu sou santo. O que eu espero de vocês é santidade. Amém. Vivam da maneira que eu chamei vocês, assim como Ele é santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente. Se você chama Deus de Pai, saiba que Ele julga imparcialmente. Ah, Deus me ama, então Ele releva as coisas que eu faço. Não, Ele vai julgar você imparcialmente. E uma vez que você chama Pai aquele que julga imparcialmente as nossas obras, a obra de cada um, porte-se com temor durante a jornada terrena. É bem fácil de entender, bem fácil. Se Deus é teu Pai, você chama Ele de Pai quando você ora? Você fala: meu Pai. Se Ele é teu Pai, saiba que Ele vai julgar tudo o que você faz de certo e errado, mas agora baseado com a justiça de Cristo. Então qual que é a minha atitude sabendo que Ele é meu Pai e vai haver um julgamento? É viver essa vida aqui na terra com temor, viver essa vida nessa terra sabendo: Deus me ama, mas Ele é justo e Ele também é um Deus de ira. E se eu viver de maneira desleixada, quer dizer que eu nunca conheci Ele, porque é impossível alguém que sabe que Deus ama, sente o amor de Deus, viver uma vida de qualquer maneira. Eu não consigo acreditar que a pessoa que fica em casa no culto ao Senhor, que não vem, que falta, que não se importa, essa pessoa entende o amor de Deus. Eu não consigo acreditar, porque a pessoa que entende o amor de Deus vai querer estar onde? Na hora do culto, a menos que aconteça alguma coisa grave, né? Vai querer estar onde na hora do culto? Vai querer estar cultuando a Deus. É o único dia da semana que eu cultuo a Deus. Onde que eu vou estar? Aonde que eu vou estar? Cultuando a Deus. Eu vou estar com meus irmãos. Então eu acho difícil a pessoa que fica em casa na hora do culto e não está chorando de tristeza por não poder estar no culto ao Senhor, não poder estar na presença dos irmãos, não só no culto, em todas as reuniões. Então, é simples. Você chama de Pai, você vai viver como o teu Pai, o meu Pai nos chamou para viver. Hebreus 12:14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Lembra lá dos versículos anteriores? Então veremos Ele face a face, não sem santidade. Aquele que vive a vida de qualquer maneira nessa terra, quando morrer, não pense que vai para a presença de Deus para ir para o céu, para ver Deus face a face, Jesus face a face. Não, sem santidade ninguém verá o Senhor. Você foi justificado por Cristo na cruz do Calvário. Cristo começou essa boa obra em você, vai continuar, você vai crescer em santidade. Não vem me dizer que você está perdendo a luta contra o pecado, que você está perdendo essa luta de viver em santidade, porque então você não é filho de Deus. Os filhos de Deus estão progredindo na fé, estão sendo santificados, e a cada dia Deus tem nos dado meios de lutar contra o pecado, porque agora Deus tem nos ensinado. Hoje você está ganhando novos meios de lutar contra o pecado. Hoje você vai sair daqui abastecido com a palavra de Deus, com o poder do Espírito Santo, sabendo que Deus te ama,
sabendo que Ele te salvou, sabendo que você tem um padrão de vida, que você tem um padrão de santidade a seguir. Você sabe, agora você vai sair daqui pensando e refletindo nessa palavra. Se você é filho de Deus, o mínimo que vai acontecer é depois do culto você ficar refletindo. Tem gente que sai do culto e já começa a falar o que vai acontecer amanhã, o que aconteceu ontem, o que aconteceu, o que fez, o que vai ser, o que está a pandemia, e nem reflete sobre a palavra de Deus. Parece que é uma chave, a pessoa acha que é uma chavezinha. 8 horas, puf, santidade. Terminou o culto, puf, agora vive a vida da maneira que quer. Não existe essa chave. Ou você caminha como Cristo andou, ou você não caminha. Simples assim. Nem perca teu tempo. Nem perca o teu tempo. Ou você vive como Deus quer, sabendo que você é pecador, que você tem suas limitações, que você está crescendo em graça e conhecimento, que você está aprendendo. Mas viver sem se importar, sair do culto, você nem se importa mais. Esse não é o padrão de Cristo. Essa não é a maneira que Deus quer para as nossas vidas. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Versículo 4, siga adiante aí. Amém? Diz assim a primeira parte do versículo 4. Agora, vocês viram que ele fechou o parênteses, ele vai voltar para o tema central, que é a comunhão com Deus, que é a vida de santidade, que é a vida de andar na luz e ter comunhão com os irmãos. Ele diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. A primeira parte que você tem que entender aqui, que transgredir a lei, a palavra grega aqui não remete à lei de Moisés, está falando de iniquidade. Está falando da iniquidade, que você é aquele que vive praticando o pecado, vive praticando a iniquidade, vive praticando a maldade, vive isso constantemente fazendo isso, pensando e agindo de maneira que desagrada a Deus. 1 João capítulo 2, lá no versículo 1, para vocês entenderem, nós já passamos por esse versículo, mas para você entender que ele não está falando de qualquer pecado, de qualquer queda, porque ele falou lá: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Vocês têm conhecimento suficiente para não pecar. Se você pecar, é sabendo. Mas se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então você vai pecar e você tem um intercessor, você pode pedir perdão em nome de Jesus, confessar teu pecado, detalhar teu pecado e buscar nunca mais cometê-lo. Provavelmente vai acontecer de novo, mas você vai sofrer e vai lutar para que isso não aconteça. Então o texto aqui no versículo 4 não está falando de qualquer pecado. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Não está falando de você pecar, mas de você praticar constantemente o pecado. Isso vai ficar mais claro mais adiante lá no versículo 6. Mas por enquanto, para não me adiantar no versículo, é isso. Aqui transgressão da lei não é a lei de Moisés, você desobedecer a lei de Moisés do Velho Testamento. Lei, aqui a palavra é iniquidade, a palavra usada, os tradutores colocaram transgredir a lei para você entender que é um pecado cometido, mas é uma iniquidade. Você pratica a iniquidade, você vive de maneira, as tuas práticas diárias é a maldade, é o pecado, os teus pensamentos e as tuas ações são assim. E ele continua o texto dizendo: de fato, o pecado é a transgressão da lei, ou seja, o pecado, a ação de insubmissão a Deus, é um ataque direto a Deus. O pecado é a iniquidade. Nós, quando desobedecemos a Deus, é um ataque direto à santidade de Deus. Quando eu e você pecamos, nós estamos afrontando a Deus, nós estamos em rebeldia contra Deus, mas nós temos Jesus Cristo o justo e nós podemos pedir perdão. Esse texto não está falando desse tipo de pessoa que peca e perde perdão, que busca a presença de Deus, que busca se afastar do pecado, que se esforça, que sofre quando peca. Não está falando desse tipo de pessoa. Está falando daquela época, daqueles falsos mestres que adentravam dentro da igreja e diziam: não, a carne é fraca, o espírito está pronto e eu posso viver a vida da maneira que eu quiser, porque eu vou pagar em carne. Eu já ouvi isso nos dias de hoje. Lá em Balneário Camboriú, um dia passei pela frente de um estúdio de dança. Tinha uns caras fazendo uma carne no domingo depois do culto. Eu pensei: nossa, estamos bem na fita, né? Mais adiante tinha a igreja, a instituição, que não é nem igreja, Mundial do Poder de Deus, que não sei nem se dá para chamar desse nome. Na frente da instituição, mendigos dormindo. Muitas vezes eu, minha esposa e os irmãos fomos levar comida, coberta lá para eles lá na frente, porque uma grande instituição não abria as portas para abrigar essas pessoas. Uma vez eu e o irmão Pedro saímos na madrugada, o irmão Pedro disse: não acredito nisso, lá em Balneário Camboriú, não acredito nisso, não acredito, eu não acredito. Passamos lá na frente. Eu mostrei até esses dias, mandei, os membros que estão aqui, eu mandei esses dias as fotos no grupo de membro, né? Eu vou descrever para vocês a imagem: mulheres e crianças dormindo na calçada, na porta da instituição religiosa.
um bebê recém-nascido, enrolado numa cobertinha, deitado num papelão. Se vocês não acreditam, eu mando para vocês depois a imagem. Deitado num papelão, dormindo num papelão, com a mãe do lado dele. E nesse domingo, é inacreditável, naquela noite até o cara que, um pastor da Mundial abriu a porta, nós questionamos ele, ei, como é que vocês não ajudam? Eles estão aqui no frio, aqui fora no sereno, não tem como deixar um cantinho aí, um baita salão muito maior que esse aqui, não tem um cantinho aí para eles. O cara xingou nós, o quê? Vocês vão querer falar de Deus para mim? Vocês vão querer pregar para mim? Aí houve um bate-boca ali, não muito agradável, mas a verdade é essa, eles não se importam. E daí eu passo na frente daquele local num domingo, depois de um culto em casa, e aquelas pessoas lá, e daí entramos numa conversa, chamaram lá para conversar. Daí no dia de semana, o irmão Pedro de novo, né? O irmão Pedro é irmão de batalha, né? Chamei ele, ô Pedro, temos que ir lá na casa dos caras, vamos lá conversar com eles, porque eu passei domingo lá, o negócio é o seguinte, fui lá, começamos a debater a respeito do evangelho, e os caras acreditavam exatamente nisso, que naquela época que João escreve essa carta, eles acreditavam, não, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu vou pagar em carne, o Espírito está pronto, eu sou salvo, então posso pecar à vontade, porque Cristo já levou todos os meus pecados na cruz do Calvário, eu já estou perdoado. Então tudo que eu pecar eu vou pagar em carne. Foi exatamente essas palavras que o cara me falou. Nós vamos pagar em carne. Enquanto eu estiver vivo eu vou pagar os pecados. Mas tá, tu é esquizofrênico, qual que é a tua ideia? Cristo já pagou os teus pecados, mas tu vai pagar os teus pecados em carne. Essas ideias existem hoje, que você pode viver uma vida de pecado, que Deus te ama e está tudo certo, você vai ser salvo. Não é assim. Se você é pecador, você vive uma vida de iniquidade, mas não aquele que vive em santidade e às vezes peca. Tem pessoas que é assim, né? Vive uma vida de pecado e às vezes acerta. O cristão é o contrário. A gente vive uma vida de santidade e às vezes peca, às vezes pensa, às vezes age de maneira, mas não sempre, não de maneira desleixada e colocando até a culpa em Deus. Não, Deus me ama, está tudo certo. Não é assim. E no versículo 5 deixa mais claro ainda. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, visto que uma vez Cristo se manifestou na cruz do Calvário, morreu para tirar os nossos pecados, para nos tirar daquela vida. Como podemos nós viver ainda naquela vida? Como que você vai voltar a praticar o que você praticava antes? Ou como você vai voltar a ter os desejos que você tinha antes, visto que uma vez Cristo já morreu pelos nossos pecados? Sim, nós vamos pecar. Nós vamos pecar, infelizmente. Mas como pode um cara dizer que é cristão e viver praticando o pecado depois de saber que ele se manifestou, não porque ele era um preso político, que ele morreu na cruz do Calvário, não porque o Império Romano estava se sentindo ameaçado com Jesus? É isso que creem hoje em dia muitos. O Império Romano, meus irmãos, o que acontece é o seguinte, na visão deles: Jesus era um grande revolucionário, e quando ele chegou lá naquela região onde tinha um endemoniado de Gadareno, na verdade não era um homem endemoniado que estava lá. O escritor da Bíblia escreveu um homem endemoniado de maneira subliminar, mas o que aconteceu de verdade não é que ele tinha legiões de demônios. Quem é você? Eu sou legião, porque nós somos muito. Os demônios falavam para Jesus através da boca daquele homem. Não foi isso que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Essa é a ressignificação que dizem aí fora. Sabe o que aconteceu? Na verdade, Jesus não expulsou demônio. Demônio não existe. Ele não expulsou demônios, vários demônios daquele homem. O que acontece é que ele chega naquela região, existia uma legião do Império Romano, 6.000 homens, 6.000 soldados, é uma legião romana. Eles oprimiam o povo daquela região, eles oprimiam aquela cidade, e Jesus chegou lá com multidões de pessoas e os seus discípulos, e levantou um protesto naquela cidade de maneira tão forte que ele tocou aquela legião de lá, que ele tocou o exército romano de lá. E Jesus era um homem tão influente, um político tão revolucionário, que o Império Romano achou um momento que ele estava ali só com os apóstolos, a multidão não estava junto com ele, prendeu ele, ele foi um preso político e foi morto porque era um revolucionário contra o Império Romano. Não tem maior mentira que isso, cara. Não existe nenhum relato disso. Veja bem, os relatos históricos que nós temos. Quem que prendeu Jesus? Foram os romanos? Não, foram os judeus. Quem que entregou Jesus na mão dos romanos foi quem? Foram os soldados, as legiões romanas? Não, foram os judeus. Foram os judeus. Quando que queriam matar Jesus, o que o governador falou? Eu tenho poder para te libertar. Eu não vejo nenhum pecado nesse cara, eu não vejo nenhuma falha nesse homem. O que eu estou vendo aqui é uma questão da religião deles.
O governador romano não queria matar Jesus. Jesus se opunha ao sistema romano. Jesus falou assim: dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Aonde que Jesus, quando adentra a cidade, em cima do jumentinho, ele vai aonde? Protestar na frente da casa do governador? Não faz isso. Ele vai no templo, vai no meio dos religiosos, derruba tudo que tem lá, ele fabrica um chicote azorrague, desce a chicotada na galera, e se ira contra aquelas pessoas, uma ira santa, um zelo pelas coisas de Deus. E a Bíblia diz assim, que Jesus expulsa, porque fizeram a casa de Deus um ninho, um covil de raposas salteadoras, de ladrões, de mentirosos, pessoas que usam do nome de Deus para ganhar dinheiro. Jesus nunca foi protestar na frente do Império Romano, na frente dos governadores. Ele veio para os seus, e os seus os rejeitaram. E hoje todos aqueles que receberam, que creram em seu nome, tiveram o privilégio, receberam o direito de se tornarem filhos de Deus, porque quando ele veio para o seu povo rejeitou ele. Ele morreu, ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Ele não morreu porque ele era um revolucionário e lutava contra o Império Romano. Não é isso que a história nos conta, não é isso que os documentos nos contam. Isso é coisa nova, invenção nova da mente demoníaca dessas pessoas, da mente guiada por espíritos malignos dessas pessoas. Jesus foi um grande homem, sim, mas ele não morreu para pagar pecado. Você vai ver pessoas postando isso no Facebook hoje o dia inteiro. Não, Jesus morreu com um propósito, ele mesmo se entregou. Não foi ninguém que matou ele, ele se entregou para ser morto. Ele se entregou, ele poderia fugir. Quando Pedro corta a orelha do centurião, do sumo sacerdote Malco, o que Jesus fala? Pedro, você não sabe que se eu quisesse eu mandava 12 legiões de anjos descer do céu para me defender. Não é você, Pedro, com essa espadinha que vai me defender. Aquele que vive pela espada vai morrer pela espada. É isso que ele diz. Ele não luta, Jesus não luta. Ele poderia lutar naquele momento. Pedro cortou aqui, Jesus já dá um socão, os apóstolos já pulam para cima, ele sai no pinote. Já pensou isso? Ele não era um revolucionário lutando contra o sistema, não, meu irmão. Ele era Deus encarnado, lutando pela salvação das nossas almas. Essa é a grande verdade. Versículo 5: vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Versículo 29 de João, lá no capítulo 1, diz assim: João Batista então veio antes de Cristo proclamando o Evangelho, preparando o caminho para o Senhor. Então fala a respeito de João Batista em João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem era Jesus? Um revolucionário lutando contra o sistema romano? Não, Jesus não fazia isso. Jesus, ele fez muito mais. Ele veio para derrotar todos os impérios da terra. Hoje ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele reina e governa, e um dia ele voltará para retomar para si tudo o que lhe pertence, para submeter ao seu jugo todas as coisas, a qual a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará o nome do Senhor. Sim, o ateu vai se ajoelhar. Por isso que naquele dia a Bíblia diz, nós vimos na pregação da semana passada, que de fato nós não ficaremos envergonhados. Todos os outros religiosos, moralistas, falsos cristãos, e assim como todo o resto do mundo, esses ficarão envergonhados, porque não creram naquele que poderia os salvar. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. É para isso que Jesus veio morrer. Foi para isso que Jesus morreu, para a redenção dos nossos pecados. E o texto continua lá no versículo 5 de 1 João, no capítulo 3, dizendo assim: e nele não há pecado. Jesus não fez nada errado, nem quando ele entrou no templo. Tem muita, meu Deus do céu, eu já ouvi tanta bobagem, meu irmão. Você tem que aprender a palavra, porque as coisas vão ficar muito pior. Vão começar a achar todo tipo de argumento para dizer que Cristo não é esse Cristo aqui da Bíblia. Muitas igrejas já têm pregado isso aí fora, que você que é importante, não honrar a Deus que é importante, você que é o centro do coração de Deus, não Deus que é soberano, você que escolhe. Isso é muito errado, meus irmãos. Cristo Jesus não tinha pecado. Quando ele tinha 12 anos, ele fugiu dos seus pais e ficou no templo. Não, ele não pecou porque desobedeceu aos pais. Quando os pais chegaram para ele, apavorado, José e Maria: onde que você estava? Mas vocês não sabiam que eu ia estar na casa do meu pai?
Ele não estava fazendo nada errado. Pelo contrário, as pessoas, os fariseus, os mestres da lei estavam ali ao redor dele, admirados. Como que esse menino de 12 anos está nos ensinando, sabe tantas coisas. Quando Jesus entrou no templo, irado, descendo a chicotada na galera, o que os apóstolos falaram? Que ele estava sentindo zelo pelas coisas de Deus, a ponto de tocar aqueles falsos profetas ali de dentro. É o zelo que nos consome, esse zelo pelas coisas de Deus que faz com que a gente faça as coisas de maneira correta. Jesus, ele não pecou em nenhuma das vezes. Ele não teve um corpo pecaminoso. A Igreja Católica vai dizer que Maria não tinha pecado, então Jesus nasceu sem pecado. Isso é mentira, porque Maria não ter pecado, a mãe dela não podia ter pecado, a mãe. Entendeu? Teria que ter uma geração de pessoas sem pecado nessa terra para Cristo nascer santo. Não, pelo contrário, a Bíblia diz que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele não foi gerado de Maria e de José, ele foi gerado em Maria. Não foi usado o espermatozoide de José e nem o óvulo de Maria, porque ele não nasceu da descendência humana. Ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus dentro de Maria. Ele não tem pecado. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22 diz assim: ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca, nada, nenhum pecado. 2 Coríntios 5, 21 diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. É isso, o nosso pecado Deus ele colocou em cima de Cristo e castigou esse pecado, e a justiça de Cristo Deus colocou em nós. Agora vocês são justos perante Deus, pelas suas obras não. Cristo morreu para perdão dos nossos pecados, a imputação, os nossos pecados foram imputados a Cristo, e a justiça dele foi imputada a nós. Para você entender melhor isso daí, é como se fosse um julgamento. Já pensou assim, você tem um irmão, um filho, um ente querido, um amigo, alguém que se ama muito, e ele foi condenado à morte, e você chega lá e fala bem assim: não, morro eu e não ele. Ele que está errado, ele é o pecador, ele é o transgressor, mas eu me ofereço para morrer no lugar dele, para ser torturado, para apanhar, sofrer até a morte por ele. Dificilmente alguém faria, né? Dificilmente alguém faria. Então, e eu sendo pecador, dificilmente, eu digo que provavelmente não faria por vocês. Ia ter que ser muita manifestação da glória de Deus de vocês cometer um erro e eu me entregar no lugar de vocês para morrer. Então, se eu que sou pecador, ia ser difícil fazer isso, então imagine Deus, que era santo, fazer isso. Se eu que sou pecador, dificilmente ia me entregar para morrer por um pecador, então imagine um Deus santo, 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 santo. João capítulo 8, versículo 46 ao 46, as próprias palavras de Jesus, dizendo assim: qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Jesus vivia debatendo com os religiosos. Ele continua dizendo: se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Qual que é o motivo? Qual que é a razão? Se vocês não conseguem me acusar de nada errado, por que vocês me perseguem? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Mas é muito fácil entender por que você prega o Evangelho e as pessoas não gostam do Evangelho, não gostam da palavra de Deus. Quem é de Deus ouve e gosta e quer. As palavras são duras, está me afetando, estou nervoso, não queria estar aqui. As palavras são fortes. Não, mas é essas que eu preciso, porque essas são as palavras do meu pastor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor. De fato, aqueles que pertencem a Deus são aqueles que vão ouvir. Hebreus capítulo 7, versículo 26 diz assim: é de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. É isso, é simples. Precisava de Deus se fazer, já que não havia nenhum santo que poderia cumprir a lei, alguém nascido sem pecado, sem pecar nenhuma vez, Deus teve que se fazer carne, morrer na cruz do Calvário para aplacar então a sua justiça, porque Deus é justo e é santo, então salvar aqueles que Ele quis. E agora você vai entender mais sobre a questão do pecado. Versículo 6 diz assim: todo aquele que nele permanece não está no pecado. Você nasceu de novo, você é filho de Deus. Como pode alguém que é filho de Deus, que está em Cristo, já pensou, a igreja é o corpo de Cristo, cada comunidade é a representação do corpo de Cristo. Tem pessoas que frequentam, tem pessoas que são membros do corpo de Cristo, tem aqueles que frequentam e um dia serão membros, e tem aqueles que não querem saber nada com Deus. Assim como um dia eu frequentava e virei membro, assim como muitos que estão aqui frequentam, foram discipulados e vão ser membros, ou batizados, muitos outros que já foram.
Mas tem aquelas pessoas então que dizem estar em Cristo, no corpo de Cristo, que dizem pertencer a Cristo. Imagine, estão lá no corpo de Cristo. Imagine você dentro de Deus, mas você também está no pecado. Por acaso dentro de Deus tem pecado? Para você viver no pecado, você vive em Cristo e às vezes peca. Então você pede perdão porque você vive em Cristo. Você fica constrangido, sofre por causa disso. Mas muitas pessoas vivem no pecado. E daí às vezes fazem alguma coisa boa, às vezes vem no culto, às vezes vai numa reunião, às vezes vai numa missa, às vezes dá uma cesta básica, mas vive no pecado, vive de maneira pecaminosa, os seus pensamentos e as suas ações não têm Deus, não ora para fazer as coisas, não ora para comer, não ora para ir no mercado, não ora, não vive em oração. Sim, você tem que orar para ir no mercado, sim. Você vive em oração, eu vivo em comunhão com Deus, em comunicação com Deus. Pai, me guia, porque às vezes lá no mercado tem alguma obra que o Senhor quer fazer. Às vezes através da minha vida lá no mercado tem alguém que você quer que eu pregue o Evangelho. Às vezes eu vou estar passando na rua, vou ver alguém precisando da tua palavra, e geralmente todos precisam, mas Deus vai te guiar para falar alguma coisa. Mas se você não anda assim, você vive como se Deus não existisse, você anda e vive do teu dia a dia como se Deus não existisse, nem se lembra de Deus, você lembra no domingo ou quando chega a hora das reuniões, então provavelmente você não é um filho de Deus, você vive no pecado, porque a maior parte do teu tempo, você vive pensando nas coisas desse mundo, você vive pensando nas coisas dessa terra. Mas aqueles que pertencem a Deus, que permanecem em Deus, que vivem em Deus, é que buscam. Não, eu tenho que ler, eu tenho que me aproximar de Deus, que Ele vai se aproximar de mim. É isso, é automático, está dentro de nós, é impossível. Nos momentos mais difíceis, os 2 primeiros anos meus nessa cidade, eu me pedi assim: e aí, o que está achando de Beltrão? Odeio. E o povo daí, coitado, não gosta. Um povo ignorante, não te atende bem na loja, se impuram nos ônibus, é um povo ignorante, um povo duro. Mas o melhor daqui é nossa gente. Meu Deus, por favor, Pai, me livra do pior. Sim, nós somos pecadores e maus, e quando eu cheguei nessa cidade, eu venho de Balneário Camboriú. E aí, Pai, já troca ideia, já faz amizade e tal. Nós ia na Praça da Bíblia lá, falar de Jesus, atrás do shopping, na Avenida Central, eu atravessava a rua, estava no mar, lá com o violão, trocando ideia. Aqui, nossa, se você fala de Jesus, as pessoas já ficam tudo... E agora eu entendo porque Deus me trouxe para cá, para ser luz no meio das trevas, né? E que trevas que é essa cidade, que cidade maligna, eu odiava essa cidade. Uma irmã nossa na fé, a Célia, falava assim: daqui uns anos tu vai amar essa cidade, porque eu também não comecei assim. Então eu odiava, não gostava, e eu fiquei muito frustrado, pirado com Deus. Não, Deus, não quero mais saber de você, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de nada. E daí chegava um e começava a falar de Jesus. Não quero. Eu e minha esposa orava: não, Senhor, nós não queremos mais saber de você, mas orando. Já pensou isso? Nós não queremos tanto saber de você, Senhor, que nós estamos aqui ajoelhados orando. Nos momentos que eu mais queria me afastar de Deus, não conseguia. Nos momentos que eu mais estava pirado com Deus, Pai, estava na praia, surfando e pá, correndo na praia 5 horas da manhã, vendo o sol nascer. 5 horas não, né? 6:30. E daí me traz para esse fim de mundo, para esse buraco aqui. Não, é lá que o teu chamado vai ser revelado, é lá que o teu ministério vai ser revelado. Então tem uma diferença daquele que está no pecado e se afasta de Deus diariamente, e daquele que é filho de Deus, que mesmo fazendo força, nervoso, pirado com Deus, por não acontecer as coisinhas da maneira que você quer, os teus sonhos foram frustrados por Deus. Tadinho de mim e de você, tadinho de mim naquela época. O irmão Assir veio morar vizinho de mim, conversamos com a mãe dele um dia, já que vamos, nós somos evangélicos. Não quero saber. O Assir chegava em casa do trabalho e fechava a porta. Evangélico, não quero perto de mim. Não quero saber. Um dia a porta estava aberta, ele chega e senta na frente da minha porta. Eu falei: beleza, pode crer. Aqui no computador. Continuou falando: eu vou ter que conversar com esse cara. Vou ter que falar com esse cara. Olha a situação que eu estava. E daí começo a conversar com o cara, só versículo isolado daqui, de lá, eu dava risada. Então lê o resto aí dele, ficava quieto assim. Porque dele via que os pensamentos que ele tinha sobre a Bíblia não era assim, de tanto que eu não queria mais Deus, que eu estava pregando o Evangelho para as pessoas ao meu redor. Então o Filho de Deus, até quando se esforça para não falar de Deus, fala, porque a natureza divina é mais forte que a carne. Há uma diferença de quem é filho de Deus e de quem vive no pecado.
Quem permanece nele não vive no pecado. 1 João capítulo 1, versículos 6 e 7, lá no capítulo desta carta, é o contraste que ele está fazendo. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês: Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Entenderam agora? Se você está em Deus, não tem como você estar nas trevas no mesmo tempo. Se você vive com Deus, não tem como você viver no pecado. Você peca, mas não vive no pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7, ele ainda diz assim: se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Então, se eu tenho comunhão com Deus, eu tenho comunhão com quem? Com a igreja, com os irmãos. Faço parte, tenho responsabilidade. Comunhão significa koinonia. Você lembra da koinonia? É isso, intimidade, responsabilidade. Você vive junto. Você vive junto, é exatamente isso, é essa comunhão daqueles que estão com Deus. Então, ou você está no pecado, ou você está em Deus. Não dá para estar junto no mesmo lugar. Você está em Deus e no pecado ao mesmo tempo, mas em Deus não há treva. Deus é luz, não há treva. Então não tem como você estar em Deus e estar nas trevas do mesmo jeito, no mesmo tempo. Ou você está em santidade, ou você está no pecado. Ou você está lutando, e hoje você está vendo assim: não, é verdade, olha, eu sou pecador. Eu estou falando, eu sou pecador. Talvez se vocês soubessem todos os meus pecados, e também talvez se eu soubesse de vocês, nós nem juntos andava mais. A verdade é essa: nós somos pecadores, nós somos podres, mas nós sofremos por causa disso, e nós queremos mudar. A prova é que você está no culto aqui. Você podia estar em qualquer outro lugar. 1h46, já estamos quase 2 horas de pregação, já passou 2 horas de culto, você está ainda aqui. Você podia levantar e ir embora. Você tem essa liberdade, você pode fazer. Mas agora, se você de fato é um filho de Deus, não, eu quero saber, eu quero essa palavra, eu preciso disso. Podia estar em qualquer outro lugar, eu estou aqui hoje, porque o Espírito Santo que se manifesta dentro de mim faz com que eu ande na luz, faz com que eu viva na luz. E o texto continua, a última parte do versículo 6 diz assim: todo aquele que está no pecado não ouviu, nem o conheceu. Não, mas eu tenho minha comunhão com Deus em casa. Não, mas eu faço minhas orações. Eu não vou na igreja, mas eu tenho minha comunhão com Deus. Não, você não tem comunhão com Deus. Você não tem comunhão com os irmãos. Não, você não conhece a Deus. Você vive no pecado, mas diz que está em Deus. Não, você não conhece a Deus. Pode falar o que você quiser. Lá no versículo 4, no capítulo 2 desse mesmo livro, diz assim: aquele que diz eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. É simples, é rápido e fácil de entender. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. É isso mesmo, amada igreja. Não tem o que você dizer: ou você está em Deus, ou você está no pecado, ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Não existe meio termo, um pouco eu peco e um pouco eu faço bem. Não, eu sou de Deus, vivo em santidade, e às vezes de fato caímos. Mas não é aquela pessoa que vive pecando a semana inteira e às vezes vem no culto, e às vezes ora, e às vezes lê a Bíblia. É o contrário. Às vezes a gente peca, nós vivemos em santidade. Às vezes a gente peca. Existe a pessoa que às vezes faz o bem, mas vive uma vida no pecado. Essa é a diferença de um cristão verdadeiro, que sabe que é podre, sabe que é pecador, mas por causa da graça de Deus que está em nós, não pelas nossas obras, pela obra dele, na cruz do Calvário, no dia de hoje, a qual a igreja comemora essa data da ressurreição de Cristo. A Páscoa cristã, não mais a Páscoa judaica, mas a libertação nossa do reino das trevas, do pecado, essa vida que nós vivemos sabendo que de fato Cristo morreu na cruz do Calvário para os nossos pecados. Só pode entender isso quem crê. Isso é loucura viver da maneira que a gente vive, é loucura para as pessoas que estão lá fora. Vão dizer que você é extremista, vão dizer que você não precisa ser dessa maneira, você não precisa se portar dessa maneira, você tem que ser mais flexível. Vai viver, vai curtir. Não, eu posso ir na festa. Eu que posso ir na festa, eu sou liberto daquilo lá. Eu sou tão liberto que eu posso ir na festa. Sabe por que eu não vou? Porque eu não me atrai mais. Eu não tenho mais desejo por aquilo lá. Eu posso ir lá e não pecar. Eu posso ir lá e não me corromper, mas não me atrai mais, não me alegra mais, eu não faço mais parte daquele povo, eu não fico mais à vontade no meio daquelas pessoas. Então eu quero andar com aqueles que andam na luz, como eu estou na luz. Eu quero andar com aqueles que foram resgatados, que sabem que são podres, que são pecadores, mas que foram resgatados por Cristo Jesus nosso Senhor. Vejam, irmãos, como Deus nos ama.
a ponto de nós podermos ser chamados de filhos de Deus, a qual de fato nós somos filhos de Deus. Um dia será manifesto o nosso corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo. Ainda, por mais um pouquinho de tempo sofremos nesse corpo, por mais um pouquinho de tempo pecamos nesse corpo, por mais um pouquinho de tempo, e o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, o apóstolo Paulo que apanhou, que o navio que ele estava naufragou, ficou um dia, daí ele chega naquela ilha, uma víbora morde ele, ele não morre, ele apanhou, foi apedrejado, recebeu 5 vezes o castigo de Cristo, 39 chibatadas com chicote azorrague, foi uma vez que Cristo sofreu isso. Paulo sofreu 5 vezes esse castigo. A teologia diz, os historiadores dizem que o apóstolo Paulo andava curvado, não porque ele era velho, não porque ele tinha alguma doença, porque foram tantos cortes nas costas dele, que a cicatriz vai puxando e ele não conseguia mais se esticar, porque aquela pele ficou dura. E o apóstolo Paulo, que sofreu tanto por causa de Cristo, os apóstolos que sofreram tanto por causa de Cristo, sabe o que o apóstolo Paulo diz assim? Esses sofrimentos, ele está falando dele, do sofrimento que ele já tinha passado por Cristo, esses sofrimentos leves e momentâneos não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. É isto, irmãos. Todo o sofrimento dessa terra não se compara com a vida eterna, com o amor de Deus, com a comunhão do Espírito Santo, nada se compara. Hoje é dia de conversão, hoje é dia de alegria, é dia de lembrarmos da vitória de Cristo Jesus, nosso Senhor, na cruz do Calvário. Leiam esses 3 primeiros versículos, façam um cartaz, colhem na tua casa, lembre-se que Deus te ama, e essa é a maior motivação que você pode ter, para andar em santidade, saber que Deus te ama. Não há nada mais importante que isso. Você pode dizer assim, mas eu não consigo andar em santidade, eu não estou motivado para fazer as coisas para Deus, eu ando meio desanimado. Não, olhe para a cruz de Cristo, olhe para o amor de Deus, você sabe que Deus te ama, e essa é a maior motivação para você obedecer os mandamentos dele, obedecer a sua palavra, viver em santidade. Um dia o nosso Senhor Jesus virá ao nosso resgate, um dia nós iremos ao encontro dele, se a morte nos alcançar antes, ou um dia ele voltará para o nosso resgate. E não precisam temer não andar em santidade, porque ore, busque a presença de Deus, que é compromisso dele, é promessa dele, a santificação. Aquele que foi salvo será santificado e será glorificado. E para finalizar, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 e 24 diz assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma, o corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso, e a Ele seja a honra e a glória para todo sempre. Amém. E a Ele seja a honra e a glória para todo sempre. Amém. Se coloque em pé, vamos orar ao Senhor para finalizar esse culto.